Olá, pessoas queridas, amigas. Vamos começar o nosso podcast. Eu sou Kênia, tô aqui com Bertaldo. Muito bem. E hoje nós vamos ter o grande prazer de conversar com João Mena. João Mena é um retratista, não... Vai entender a diferença de retratista e de fotógrafo. Ele é um retratista, trabalha com arquétipos, trabalha também a questão da imagem, a imagem que você passa, como é que é, se a imagem que você está passando é aquela que deveria ser. Então ele faz toda uma... E tem toda uma análise que ele faz também, que é muito bacana, da questão estética, de propagandas, de clipes. É algo super antenado, da simbologia, muito legal. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Que bom, uma alegria você estar aqui. É uma alegria. Para nós é uma grande alegria. Não, pode ter certeza disso. O seu trabalho... Há muito tempo a gente desejava isso. É isso aí, você faz um trabalho belíssimo. Fico feliz de estar aqui, conhecer vocês pessoalmente. Que bom. Que bom. Então, assim, já começando, você, no seu link tá que você é um retratista, você não é um fotógrafo. Sim. Então, é legal explicar para as pessoas a diferença. Qual é a diferença de um retratista para um fotógrafo? Ótimo. Na verdade, é um resgate, né? Que a gente está tentando fazer. Porque a fotografia, né? Na verdade, o retratismo, ele tá dentro da fotografia, né? Só que o retratista, a diferença do retrato para foto, é que a foto, ela é a captação do momento, né? E o retrato, ele é da pessoa. Então, por exemplo, eu já fotografei casamento, né? Então, você está num casamento, vai fotografar, você está fotografando espontaneamente o que está acontecendo, né? Uhum. Na história das pessoas, você está distante. Normalmente a pessoa não sabe o que você está fotografando porque ela está vivendo o momento, né? Já o retrato não. O retrato, a pessoa está na sua frente, ela sabe que você está retratando ela e tem um motivo ali, né? Então, aí é uma conversa que tem que ter entre, né, a pessoa e o retratista. Interessante. E o retratista tem que ter uma grande sensibilidade para conseguir... me diz se eu tô errada, pelo menos é o que eu percebo, né? Uhum. Até pelas suas fotos. Conseguir extrair a essência daquela pessoa, deixar aquela pessoa à vontade, porque a gente se arma quando vai tirar uma foto, né? Tem uma armadura que você faz e fica aquela coisa assim. Sim. Mas pra pessoa poder relaxar e você perceber o que tá ali por trás e a pessoa se revelar ali, não é isso? É bem interessante, assim, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um retratista, que é o Márcio Scavone, e ele fala o seguinte: todo retrato é um autorretrato, né? Por quê? Porque é claro que, digamos, vou retratar o Bertaldo. Eu retratando você vai ser de uma forma, por mais que a gente mostre sua essência. Claro. Uma outra pessoa fotografando vai ser de outra forma. Sim, né? verdade. Então, querendo ou não, o retrato ele vai ter o quê? Um pouco de mim, vai ter um pouco de você. E aí a questão toda é tentar extrair o máximo de você. Mas como é que você faz, por exemplo, digamos que você vai fotografar, e isso ainda vai acontecer, né? Bertaldo e a Kênia. Sim. Né? Bertaldo e a Kênia juntos. Gente, o Bertaldo tá falando isso porque vocês têm que ver no Instagram deste mocinho aqui, que as fotos dele são lindas. São lindas. Obrigado, não, verdadeiras. Impecável. São obras de arte. Mas você Feliz. pode Muito notar bonitas. lá que cada pessoa está sendo retratada de forma diferente. Sim. Tá bem, ok. Uhum. Até aí, ótimo. Vai tirar uma foto da Kênia, a Kênia é uma, vai tirar uma foto do Bertaldo, ele é outra. Uhum. Mas como você, por exemplo, eu digo assim, João, eu queria fazer uma série de fotos contigo e tal, eu queria, falando assim, de forma genérica, né? Que acho que a gente vai entender melhor. As fotos contigo. Como é que você... Puxa, Bertaldo, eu acho que você podia estar de terno, ou você podia estar, assim, sentado naquela mesa tal. Como é que você monta isso? Sim. Porque, na realidade, já que tem um pouco de mim e tem um pouco de você, esse é o pouco de você, né? Que você vai dirigir. Eu acho que a Kênia fica melhor tirando foto assim. Inclusive, só para lhe dizer, eu acho que também sou um retratista. Porque eu tenho mais de 10 mil fotos que eu fiz da Kênia. Né? Mas detalhe, não, você não é retratista, você é fotógrafo, porque ele tira quando eu não tô vendo. Nada disso. Viu só? Nada disso. Isso só colava no início, porque agora ela finge que não tá vendo tem vezes que... e se deixa fotografar. Não, tem vezes que, assim, ele tira tanta foto que eu já tô assim parada, eu falei, tá bom, agora deixa, eu vou mais ou menos isso. Vou continuar. Mas como é que você monta isso? Então, normalmente eu tenho alguns encontros com meu cliente, a pessoa que eu vou retratar. E basicamente a gente tenta fazer um alinhamento, né? A primeira coisa é entender, tá? Por que tá me contratando, né?
qual é a mensagem que você quer passar e por quê. É o quê? É um reposicionamento? Você quer mudar alguma coisa? Ou você quer continuar como está, Que, só que aliás, representar uma melhor imagem, vou até né? interromper para as pessoas entenderem também o que você faz, né? Você faz eu vi no seu perfil que você faz uma análise da foto, por exemplo, do perfil da pessoa no Instagram. Sim. O que a pessoa quer passar? Eu vi uma até muito interessante, foi ela era advogada e você falou, você tá parecendo uma dentista, alguém da área médica. Sim. O fundo tá azulado, você tá com o aspecto de quem vai cuidar de alguém. Isso é muito legal. Ou seja, o que a pessoa quer passar com aquela imagem dela? Exatamente. Por isso que eu quero ver essa montagem. Exatamente. Então, Como é que pra monta? você continuar isso. E aí, a gente tem esse encontro, né? Pra compreender, então, o que essa pessoa quer passar, pra quem é o público dela, né? Só que, nesse meio tempo, nesses encontros, normalmente são 3 encontros, né? De 1 hora, mais ou menos. Olha que legal isso. Você faz lá 3 encontros Mas você faz antes? online ou faz lá em Porto Alegre? Online. Online. Tudo Que online. legal é. isso. E aí eu faço esses encontros, tentando compreender o que essa pessoa quer passar, a mensagem. E no meio disso, normalmente as pessoas não percebem, mas eu vou captando algumas questões da história da pessoa. Sim. Eu vou simplesmente, né, conversando quando vê, e dependendo do temperamento da pessoa, de como ela já conta a vida toda, né? Ou às vezes é meio travada, né? E aí você tem que ir indo. Eu tenho alguns métodos pra fazer isso, pra que a pessoa conte a história sem saber que ela tá contando a história dela, né? Pra ficar uma coisa natural, né? Não ficar uma coisa natural. E aí, nesses 3 encontros, tem essa metodologia pra o quê? Pra definir o arquétipo. Porque daí, através do arquétipo, aí sim, aí a comunicação ela tem uma via só em todos os sentidos. Desde da tipografia, desde a cor que você está utilizando, do design, de tudo. E isso seria uma imagem, então, que depois a pessoa assume. Por exemplo. Num recorte das redes sociais. Não, ok. Então, por exemplo, a pessoa é um advogado. Não, e então. ela quer vender o trabalho dela Mas e tudo quer que ela se fizer a posicionar. partir daquele momento tem que estar baseado Nesse nesse arquétipo. estudo. Sim, Nesse sim. arquétipo. Senão, foi, digamos assim, foi mais uma sessão de fotografia, digamos assim, não, que tem não que serviu aplicar. para nada. Mas, tem que mas aplicar. olha que legal. Então, quando a pessoa vai contratar o seu trabalho ali, você não é assim, vai tirar um retrato da pessoa. É mais do que isso, porque você vai... É uma consultoria. Você vai é uma consultoria, porque você vai tirar de dentro dela aquilo que ela precisa passar, o que ela tem, O como é que ela se, posicionamento. entre aspas, se vende melhor nesse sentido, não é isso? É bem isso mesmo. Ah, que legal. E é uma economia para a pessoa, na verdade. É verdade. Por quê? Porque normalmente ela faz o É quê? um investimento, né? Vamos dizer. É um investimento. Porque normalmente ela faz o quê? Ela contrata designer, ela contrata não sei o que, contrata tudo. E aí contrata tal fotógrafo, tudo separado. E aí toda a comunicação vai para vias diferentes. É verdade. Porque eles não se comunicam, né? Só que quando você define o arquétipo, você comunica o centro da comunicação. Né? Tipo, aqui vai ser então... essa direção que a gente vai. Estética, né? E a estética ela tem que estar alinhada com o discurso. Agora tem muita gente se perguntando o que é o arquétipo. Pois essa era a pergunta que eu ia explicar. fazer. Olha, veja o que é a pessoa casada. Ela lê o pensamento do marido. Assim diz o profeta. A mulher deve ler o pensamento do marido. E estudei muito sobre Jung. Sim. Então, assim, mas vou deixar você explicar o que são os arquétipos, o que... O Jung, né, ele... É que, na verdade, assim, arquétipo é algo bem antigo, né? Já vem da filosofia. Sim. Mas o Jung, ele pegou esse conceito, né? Aplicou, então, na psicanálise. Só que ele trouxe outros arquétipos, né? Ele trouxe ânima, ânimos, né? O trickster. Só que o marketing se apropriou desse conceito. Porque, obviamente, né? O que é o marketing? O marketing, ele é uma conquista pelo inconsciente, né? A venda é isso. Sim, exatamente. Né? Então, na verdade, quem mais trabalhou o inconsciente, senão, né? Jung, os psicólogos, né? Enfim, né? Então, o que o marketing fez? Não, aí tem ouro, né? E eles pegaram e meio que totalizaram isso em 12 arquétipos. Mas isso foi, assim, um empilhamento de autores. Não foi uma pessoa. Né? Então, por exemplo, Joseph Campbell, né? Que separou mais ou menos ali o que é a jornada do herói. Só que não exatamente a jornada do herói, né? Ele fez muito mais passos, depois condensaram no que a gente entende que é a jornada do herói hoje, né? Principalmente no marketing, né? Porque se você pega um teórico, é completamente diferente. Né? Eu vi uma explicação sua sobre a jornada do herói. Viu? Vi. Pronto. Não, é muito legal. É muito... Mas peraí, antes de falar da jornada do herói... Não, deixa eu explicar. Para as pessoas entenderem, quem não viu, né? O seu perfil todo. E aí nós temos ali 12 arquétipos, então, né? E esses 12 arquétipos meio que totalizam ali extremos de personalidade. Todos nós temos esses 12 arquétipos em nós. Né? Por exemplo, às vezes você é meio piadista. Aí tem um arquétipo chamado que é bobo da corte, que é pra fazer as pessoas darem risada.
Aí, às vezes, digamos assim, não, vou ter uma noite romântica com a minha esposa. Aí você vai fazer de tudo ali pra trazer essa atmosfera. Aí tem o arquétipo do amante. Então, nós temos todos eles em nós. Só que na nossa comunicação, a gente, assim, eu digo que tem que ter pelo menos 3 ali no Instagram. Porque senão vira uma bagunça, né? Você não sabe mais. É óbvio que tem que ter quebra de padrão, tem várias outras coisas que tem que acontecer. Mas então, os arquétipos, né? Eles são padrões de discurso, de imagem, de promessa, né? Onde você vai se comunicar com um certo tipo de público, né? Pra justamente conquistar o inconsciente dele. Por que o inconsciente? Porque os arquétipos, eles estão, assim, hereditário, né? Desde muito tempo. Não é uma questão de construção social e não é uma questão de construção familiar. Já está em nós. Sim. A gente sabe o que é bem e mal. Mas quando você fala dessa construção, só uma coisa para eu entender. Quando a gente fala, por exemplo, do sujeito bem-sucedido, como é que era? Do salvador da pátria. Aí, sim. Né? Às vezes, quando a gente vê isso, a gente não vê uma certa verdade naquilo. Uhum. Construíram um cara, esse cara aqui é o super-homem, o salvador da pátria. Mas quando você fala de pegar 3 tipos desses e construir, por exemplo, a imagem de alguém ou o Instagram de alguém, como é que a gente inclui nesse negócio o fator primordial da verdade? Sim. Aquela pessoa é isso. Uhum. Eu não o construir para ser aquilo ou fingir que ele é aquilo. Eu acredito que a verdade, ela tá no objetivo final. Vou te dar um exemplo. Teve um tempo que eu queria muito falar sobre a beleza no meu Instagram. Eu tava falando sobre a beleza e tal. Só que ninguém prestava atenção, né? Ainda mais falando sobre Tomás de Aquino e tal. Pô, ninguém quer saber disso. Não, você tem toda a razão. Entendeu? E aí a questão toda, mas como é que eu faço para as pessoas prestarem atenção? Isso. E entenderem isso? Então você precisa de meios para levar as pessoas a terem a atenção. Sim. E aí lá no final você vai fazer a transformação. Então, na verdade, assim, é que muitas pessoas só olham o recorte que está sendo apresentado, mas não olham o objetivo final porque ele está escondido. E às vezes o objetivo final, ele está presente na verdade, na bondade, só que as pessoas não estão vendo. Por quê? Porque você precisa fazer certas coisas ali que realmente confundem as pessoas. Então, por exemplo, eu comecei a fazer algumas análises no meu Instagram que deixam as pessoas meio nervosas, que deixam as pessoas meio assim. E aí algumas pessoas podem pensar, é clickbait. Isso aqui não vai fazer bem pro público. Mas na verdade é o quê? Chamando as pessoas para que lá na frente consiga, olha, você viu que isso aqui é ruim, então olha aqui pro que é bom, né? E isso é um processo. Né? Acaba mostrando algo grotesco, né? Exatamente. E aí né, o que a gente vê muito hoje em dia. Porque a gente tá acostumado a um marketing que cria um personagem. E eu acho que não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de 3 aspectos que estão inerentes, digamos, à pessoa, ao ser humano, dos 12, pelo menos, né? Já que tem os 12. E aí, você pegar aquilo que há de melhor e fazer com que as pessoas possam prestar atenção nisso. Mas isso, o pano de fundo disso é a verdade ou a transparência ou aquilo que a pessoa realmente é. O propósito, a vocação, né? Isso. Só que aí tem uma questão, né? Que é o quê? Qual é? É a questão do recorte, que eu acredito muito nisso. Porque falam de personagem, né? De mostrar a verdade no Instagram. Eu acho, assim, que tem uma verdade ali, só que é um recorte. Claro. Porque, por exemplo, assim... É que nem pega o policial, né? Ele representa papéis na sociedade. Aí, na família, ele vai ser pai, vai ser marido. Só que daí, fora, ele é o policial. E aí, com a mãe, ele é o filho. Então, você representa esses papéis, né? E no Instagram é a mesma forma. Você tá representando um papel para quem? Pro seu público, né? Qual que é o objetivo que você tem com ele, né? Então, é isso que você tem que identificar. O médico quer passar a coisa de cuidador, né? Daquele, do acolhimento. Não é algo fixo, né? Sim, às vezes o médico, ele precisa passar uma rebeldia. Dependendo do que você quer passar na comunicação. E não só o que você quer passar, mas o que o público precisa. Exatamente. Me veio na hora. Só que você vê ao vivo, super querido, mas lá no Instagram, pá! Isso aí. É a mesma coisa, né? Então, é uma quebra de padrão que você faz, né? E ali, obviamente, tem muito mais profundidade do que isso, né? Porque daí tem um trabalho nas camadas ali, né? E para conseguir comunicar e amadurecer a pessoa. Mas, basicamente, é isso, né? É um recorte. Eu não acredito nisso de, olha, eu vou
mostrar minha verdade 100% aqui no Instagram. Sim. Até porque cada plataforma trabalha de uma certa maneira. Verdade. Então, por exemplo, no Verdade. YouTube tu vai ter que fazer de uma forma. É verdade. No Instagram vai ter que ser de outra. É Então, isso cadê aí. a verdade aí? Ó, ela tá ali, só que ela tá escondida. Por quê? Porque a imagem ela vai ter que transparecer outras e foi coisas. o que você falou, você dentro de casa, você, né, age de uma forma, você exato. no trabalho age de outra, você ali é o Exato. profissional, né, você na igreja ali onde você tá convivendo é outra coisa, você é um amigo. E se você tenta descobrir a origem de quem você é, muitas vezes também é meio confuso. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz um alinhamento completo para conseguir chegar no público que eu queria. Porque antes eu me vestia de bermuda, eu tinha cabelo por aqui, né? Eu andava todo errado. Eu vi. Pois é. E aí eu tive que fazer uma mudança. Mas aí Não, tu pergunta, essa radical. mudança é verdadeira? É claro que é. Porque era o meu objetivo. Inclusive, ontem entende? eu mandei isso pro meu filho. Aí ele botou assim, mas eu ainda posso usar bermuda. Eu falei, você não pode usar mais não. Tem 17 anos, vai fazer Não, 18. 18 amanhã. Aí eu falei, não, você já não pode mais não. Último dia de bermuda. Boa, Acabou. Mandei pra ele ontem. Aí ele falou, mas eu ainda posso, porque Eu depois ainda eu vou pra posso. faculdade e eu não vou poder mais. Eu falei, o seu tempo terminou, pode botar a calça. Esse assunto é polêmico. Não, porque o pai não usa bermuda, entendeu? Não Boa. usa. Não, eu uso assim, geralmente em ano bissexto. É muito difícil, tem que estar na praia, no Em ano negócio. bissexto eu uso Não, Pô, bermuda. ele aceitável. adorou essa postagem da bermuda. Aí eu vejo o cara saindo de bermuda todo dia, eu falo, meu filho, você Para tem as pessoas calça. entenderem, é porque o João fez uma postagem, né? E fez toda uma explicação dizendo quando a pessoa vai conseguir, vai pro emprego, não é isso? E vai de bermuda. Até achei muito legal o que você fez. Você botou uma mulher com uma roupa assim mais social e uma outra com uma roupa assim, uma calça toda jeans colada, uma blusa toda justinha, um cabelão todo assim O que sensual. você quer passar ali? né? Aí você contrataria qual das duas para ser a sua, não sei se era advogado, uma coisa assim. Executiva da Uma empresa, executiva né? da Aham. empresa. Aí só pela imagem, ali, pô, claro que é essa aqui, né? Por mais que a outra pode ser um gênio, pode ser, mas a imagem Até você é o descobrir que é um cartão gênio. de visita. Você não vai nem querer É. chegar perto de descobrir, né? A imagem é seu cartão de visita. É, exatamente. É Tem. a primeira impressão que passa ali, É não tem isso como aí. fazer duas vezes. Aí né? tem aquela frase, né? A primeira impressão é que fica. É. Até você tirar aquela imagem daquela pessoa. Agora, como é que negócio- se... O posicionamento é isso. Quando a gente fala de um reposicionamento, por exemplo, aqui a Kênia tem um Instagram, o Bertaldo tem outro, a Tarde com Maria tem um, com 100 mil pessoas, tem 4 milhões de pessoas no Facebook e tal. Bem, a gente pode pegar, olhar para isso tudo e dizer, olha, como é que a gente vai reposicionar isso aqui no mundo atual? Tudo bem. Agora, imagine que o sujeito não tem nada. Ele criou o Instagram no dia de hoje. Uhum. Ele diz assim, eu queria me posicionar. O que é mais fácil resolver? Reposicionar com tanta gente ou do zero? Eu acredito que com mais pessoas. Muitos discordam, né? Eu acredito que com uma audiência formada já. Já, Porque daí você já tem uma audiência que você pode trabalhar o nível de consciência dela. sim. Já o que está iniciando, né? Não tem Óbvio, nada, nem um não seguidor. tem nada, não tem um seguidor. Nossa, para você construir essa audiência, né? Ou você vai ter que fazer um trabalho excelente orgânico, ou vai ser muito caro, né? Então, assim, eu já vi opiniões distintas, né? De pessoas falando, não, é melhor começar do zero. Eu não acho. Eu acho que tem como você ser estratégico Porque se para você trabalhar a tem, audiência. sei lá, 50 mil seguidores, um exemplo, daquela forma, quando você aprimorar o que você está passando, você vai potencializar aquilo. Agora tem uma questão. Talvez possa perder alguns no início, né? Perde e tem uma outra questão. Digamos assim, você é um cantor sertanejo. Aham. E aí você tem 1 milhão de seguidores lá que gostam de sertanejo. Aí você, não, agora eu vou fazer funk. Ah, ferrou. Aí, é claro, é uma coisa muito distinta Claro. e é uma questão de gosto, né? Não tem um amadurecimento, então Não, mas uma complicado, né? pessoa que já tem. Vou voltar exemplo, sei lá, tá me vindo na cabeça o advogado. O advogado que tem 50 mil pessoas que seguem ele. Mas se ele se posicionar melhor, se ele se comunicar visualmente melhor, né? Isso é um ganho para ele. Com certeza. Agora, eu também acho que tem um detalhe aí, um fator importante, que eu tenho percebido muito, até mesmo o trabalho que a gente faz. Eu acho que talvez um dos principais fatores seja você ser constante, Sim. não é? Consistente Porque assim, ali, né? consistente. Uhum. Eu publiquei hoje, publico daqui a uma semana, publico daqui a 3 semanas. Não tem publicação nessa máquina de internet de comer publicações que resista a tanto tempo disso, né? Você pega assim, a Coca-Cola. A Coca-Cola tá em tudo, né? Você vê qualquer esquina. Por que eles trabalham, né? Outdoor,
tudo isso, se é uma marca tão forte, né? Preenchimento de espaço, né? E não é um espaço geográfico, é um espaço na mente das pessoas, né? Então, no Instagram é a mesma coisa. Você tá preenchendo espaço na mente das pessoas todo dia, né? E posicionamento é isso, né? Porque o posicionamento, ele acontece na mente do consumidor, né? Então, muitas pessoas veem o posicionamento e começam a pensar em brand, começam a pensar nas cores, começam a pensar... Só que você não pode ir direto para isso. Primeiro, você tem que entender como que é a mente dessa pessoa, né? O que ela tá passando, tentar se colocar no lugar dela, né? E como é que você era fotógrafo, não era retratista? Essa moça tá demais hoje. Peraí, deixa eu entender. Ela tá demais hoje. Peraí, fica quieto. Não, você vou botar aqui um negócio, você tá lendo meu pensamento, não faz isso não. É muito Essa convívio, moça tá 24 demais. horas por dia junto. Gente, olha só, atenção a todos, ela tá Como demais é que essa moça. Que era Ela fotógrafo, de repente falou assim, peraí, eu tô fazendo assim, o que muitos fotógrafos fazem, eu preciso me diferenciar disso tudo. Como é que você começou a estudar, entrar em arquétipo, ver essa análise de Onde imagem? é que deu um clique? Como é que foi? Foi junto com a bermuda? Como é que foi isso? Eu acho que tem muito da questão da história de vida da pessoa, né? Então, eu já fui mágico. Você né? foi mágico? Já fui mágico, trabalhei 4 anos como mágico. Né? Estudei muito tempo peraí, tu vai ter que contar as coisas aqui. O cara foi mágico, o cara vai ter que contar aqui. Peraí. O cara vai ter que contar aquele negócio da carta. A manga tá arregaçada. Não sai daqui. Não trouxe o baralho também. Não, pelo amor de Deus. Sério? Você era mágico? Sim, trabalhei Gente, que legal isso. Estudei bastante, né? Mágica. E... Aí você começou a entrar em ilusionismo, o que a pessoa vê, a mente. Você começou a viajar nisso, né? Sim, na questão da mente da pessoa. Eu era extremamente tímido. Então eu tive que entender... Tá, como que eu faço pra me inserir nesse grupo? A mágica, ela meio que... Eu me interessei pela mágica por causa disso, né? Porque o mistério ali, né? As pessoas ficam curiosas, né? Então já chamava um pouco de atenção. Mas eu queria saber assim, tá, como que eu faço pra entrar num grupo e ser percebido de alguma forma, conseguir controlar esse grupo? Aí eu tive que entender a mente da pessoa, né? Como mágico, né? Porque o mágico, ele tem que reter a atenção da pessoa. E aí tem uma coisa que a gente chama de misdirection, que é, por exemplo, eu tô trazendo sua atenção, só que eu tô fazendo outra coisa. Sim, né? Fica com aquela coisa aqui, mas aqui você já tá fazendo outra coisa. Né? Então é um misdirection. Antes de você começar com a fotografia? Bem antes, né? Isso aí eu comecei a estudar mágica, eu tinha 13, 14 anos. Novinho. E aí, com 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar com mágico, né? E era mágica que a gente chama de close-up, né? Que era o quê? Eu próximo, assim, só com um baralho, moeda e sem nada por trás. É só habilidade mesmo. Não tem um baralho preparado, não tem uma moeda E não tem hora que dá errado, não? Tem. Mas a questão toda é que ninguém sabe como vai ser o final. Então você pode simplesmente... Você pode só continuar de uma outra forma que ninguém vai saber, né? Então tá tudo mas se você tem que achar a carta número 2 e aparece a número 3, vai pegar mal. Como é que faz? Nossa, tinha várias maneiras que você conseguia contornar a situação, né? Mas questão... não é essa, porque... Não, mas na verdade tá aqui. Aí tirava a carta. Porque a mágica, ela tem isso, né? É muito atuação, né? Então é mais ainda do que a própria mágica ali, né? As coisas que você fala, a maneira que você fala, como envolve o público. Mas você fazia apresentação? Legal. Eu já cheguei a fazer apresentação, assim, mas foi para um número pequeno de pessoas. Acho que no máximo umas 250 pessoas, mas não eram... É porque tem essas apresentações aí que são de grande palco, né? Que é com pombo, daí não era isso, né? Era mais assim, eu chamava que ele era mais intimista, ele era mais intimista. Ele era o Mr. M, não tá falando pra gente. Mais íntima. E aí eu comecei a estudar isso. Aí eu fui pra faculdade de publicidade. E foi lá, acho que em 2011, eu acho. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre arquétipos. Eu não era fotógrafo ainda, né? Então fui na faculdade de publicidade. E eu me interessei muito pelo assunto de semiótica, gestalt, né? Os arquétipos em si, já comecei a estudar lá. Só que meio que deixei isso de lado, né? E aí eu passei por diversas situações, assim, problema financeiro, problema de várias coisas, até chegar na fotografia. E quando eu cheguei na fotografia, foi pela questão financeira, né? Foi tipo assim, eu preciso colocar comida na mesa, né? Então eu vou ter que dar um jeito. Peguei uma câmera emprestada, né? E começou. E aí ali, eu ainda não tinha dado esse clique de fazer a associação das coisas, né? Porque eu não conhecia nem a fotografia, né? Então eu entendi um pouco de arquétipo ali, mas não entendi o que era fotografia. Aí foi só avançando lá que eu realmente consegui juntar as duas coisas, né? Mas basicamente foi isso. Agora... Como fotógrafo, assim, né? Eu iniciei até interessante de contar, né? Porque eu não costumo contar muito isso, né? Mas eu tive, assim, desde cedo tive muito problema financeiro, né? Então, era assim, saí de casa com 17 anos, né? E trabalhei como mágico, né? Então, fazia bicos como mágico. Foi morar sozinho? Morei em vários lugares, assim, morei em Belo Horizonte, né? Morei em Salvador. Você é do Sul? Eu sou do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre?
Na verdade, eu morava no Rio Grande do Sul, já me mudei muito, né? Morei em várias cidades lá, São Gabriel, Santa Maria, né? E aí, eu estava em Rio Grande, na época, Rio Grande, que é uma cidade lá no Rio Grande do Sul. E aí eu resolvi ir pra Bahia, porque o meu pai morava lá. Pra Bahia. Só que eu não morei com meu pai, né? Eu me mudei pra lá. Rio Grande do Sul pra Bahia é uma mudança colossal. É uma mudança. Só que eu não fiquei muito tempo lá. De cultura, né? Total. Muito grande. Demais, demais. Aí eu fiquei um pouco lá e depois eu fui pra Belo Horizonte, mas enfim, tudo fazendo bico, assim, né? Trabalhei com vendedor de loja e tal, várias coisas. E a mágica vinha de vez em quando conseguia fechar alguma coisa. E, obviamente, eu também não sabia vender, né? Então, tipo assim, não sabia vender, não tinha experiência nenhuma. Era completamente diferente, não sabia me posicionar, né? A mágica fez eu ter um entendimento, assim, um pouco do que é a mente humana de uma forma, assim, comportamental. Mas, claro, não tão profundo, não tão intelectual. Era mais uma coisa empírica, Isso prática. tem quantos anos que você passou por esse... Nossa, eu vou fazer 30 agora. E eu tinha o quê? Tinha 18, 17, 19... 17, 18, 19 nessa parte da mágica, né? Entendi. E quando eu entrei na faculdade de publicidade. E aí, o que aconteceu? Tinha problema financeiro, etc, né? Saí de casa, pá. E aí teve uma época que as coisas estavam começando a melhorar um pouquinho, mas ainda tinha problema financeiro, né? Tava tudo ferrado. Só que eu tava em Brasília na época, fazia design gráfico, já não fazia publicidade, fazia outra coisa. Então acho que tudo isso meio que empilhou, né? No conhecimento que eu tenho hoje. Sim, claro. Você foi juntando um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá. Trabalhava numa empresa de tecnologia. E aí eu recebi a notícia que meu pai tava com câncer, né? E aí eu sou o filho mais novo. Basicamente os meus irmãos falaram assim: olha, você é o filho mais novo, a gente tá com família, com tudo, você não, larga tudo e vai... Você tem quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos. Ó, larga tudo, né? E vai cuidar do pai. E vai cuidar do pai. E aí eu, beleza, né? Larguei o emprego, larguei a faculdade. E foi pra Bahia. E fui pra Bahia, né? E fui pra Bahia com ele. Meu pai, ele tava em Brasília na época, só que ele passou por uma situação bem difícil, assim, com essa questão da doença, né? E eu falo porque eu já perguntei pra ele, posso falar? Ele, não, tranquilo, né? Ele tá vivo hoje, graças a Deus, né? Que bom. Recuperou. Que bom. Mas basicamente, assim, a gente teve uma situação muito forte, que foi ali que eu tive a decisão de meio que tomar as rédeas da situação. Porque assim, ó, tem que conectar os pontos, né? Mas eu basicamente deixei de fazer mágica por causa de uma situação que aconteceu. Eu fui fazer um orçamento, né? Como mágico. Aí o rapaz entrou e ele falou: então esse que é o palhaço? Aí eu me senti meio que humilhado, só que naquela época, assim, não tinha controle emocional nem nada. Aí eu vou abandonar isso aqui porque isso aqui não sei o quê. Aí eu deixei de ser mágico, né? E aí eu passei por essa situação. Meu pai tava com câncer, descobri que ele tava com câncer. E a gente foi pra Bahia. A gente tava na estrada, né? E eu não sabia a situação dele, situação financeira, de nada. E a gente tava na estrada, e no meio da estrada, entre Brasília e Barreiras, Bahia, que era a cidade onde eu morei, né? O interior da Bahia, a gente parou num posto de gasolina. E quando a gente parou no posto de gasolina, o carro tava sem gasolina nenhuma pra gente continuar. Aí ele olhou pra mim, assim, e aí eu descobri que a gente tava sem dinheiro nenhum, né? Tanto eu como ele tava falido já. E doente, né? Com a doença. E o meu pai, assim, com 64 anos, né? Mais velho já. Acho que tava com 64 Mas ainda numa idade produtiva, né? Uma idade produtiva, só que... E aí, o que aconteceu? Ele tava meio... O câncer ainda fez ele ficar meio desorientado também. Nossa. E ele queria entrar no posto de gasolina pra jantar, né? Só que eu tive que segurar ele e falar assim, ó, não, né? Vamos ficar... A gente tinha R$1 em moeda, era isso que a gente tinha, né? Caramba, que difícil. E ali foi uma situação bem difícil. E foi ali que eu decidi, assim, ó... que quando eu chegar na Bahia, eu vou ter que tomar alguma decisão, né? O que eu vou fazer para que a gente saia dessa situação. Independente, assim, eu vou continuar até o fim. Porque vocês devem imaginar, né? Ser fotógrafo não é simples e fácil, porque é uma profissão que não tem glamour, né? Nenhum, né? Então, a não ser aqueles que atingem, né? Um patamar. Que aí você vai, né? Mas tirando isso, é difícil mesmo. E aí eu peguei uma câmera emprestada, né? E aí eu comecei na fotografia, assim. Mas como é que você saiu do meio da estrada? Todo mundo pergunta isso, eu nunca finalizo a história. Pra todo mundo ficar curioso. Pra voltar no próximo podcast. Acabou a gasolina. Até é uma boa pergunta. Vendeu o relógio. A gente ficou no carro, né? E aí a minha irmã transferiu depois das 6 da manhã, no dia seguinte, assim, pra gente conseguir colocar o dinheiro. Fez um Pix. Não tinha Pix. Não tinha Pix, uma transferência. Fez uma transferência, por isso que não podia fazer de madrugada também, né? Aí no outro dia a gente ficou no carro lá. E fomos, né? E aí você foi com seu pai pra Bahia. Aí fui com ele pra Bahia. E foi lá que você começou a fotografia. Aí lá eu comecei a fotografia. E aí eu, basicamente, tive que pegar uma câmera emprestada com a minha irmã, né? E era uma câmera, assim, de entrada, com uma lente de entrada, tudo de entrada, assim, né? E foi ali que eu comecei. Eu cobrava o quê? R$50, R$25,
por trabalho, assim, né? E às vezes eu fotografava alguns eventos de uma rádio, né? Onde eu ficava 8 horas fotografando e eles me davam, assim, R$50. Caramba. Né? Ia de bermuda? Ia. Tinha cabelão? E chinelo, às vezes, né? De chinelo, Cabelão. A resposta tá aí dos R$50. Tá explicado, né? Tá explicado. Mas vocês verem como foi um processo, né? Sim, sim. Claro. Então, eu tive que entender como funcionava esse mundo da fotografia, né? Eu já tô há quase 8 anos aí fotografando. E também entender como me posicionar e vender auto-ticket, né? Porque hoje eu vendo trabalhos ali, né? De 18 a 50 mil reais, né? Mas eu saí lá dos R$20, né? E numa situação, assim, que realmente, assim, não tinha ninguém pra me ajudar, nem nada. Então, foi ali. E a decisão foi porque, olha, quero ajudar a minha família aqui, né? Não vou deixar eles passarem por essa situação de novo. E me pegou muito essa questão de meu pai querer comer mais velho ali e eu não poder ajudar, entendeu? Tipo, me senti mal, não, vou tomar a decisão aqui. Eu acho que foi ali que eu comecei a ser homem de verdade, entendeu? Eu vou trabalhar aqui. Amadureceu no tapa, né? Amadurecer no tapa. E mesmo assim, obviamente, a questão da mágica, né? Só fazendo o link, no meio da fotografia, é claro que teve clientes e pessoas que trataram mal e eu meio que, não, vou seguir aqui, não vou parar jamais, entendeu? É isso que eu sou. E aí foi ali, né? Comecei a... É uma questão de decisão, né? Decisão, exatamente, né? Questão de decisão. E assim, de novo, quase falando a mesma coisa da internet, né? E do Instagram, a pessoa tem que continuar todo dia, né? Não adianta. Exatamente. Não adianta. Ou você faz e encara, ou não vai fazer. E às vezes você não é chamado literalmente de palhaço, mas a gente se sente um palhaço diariamente com as coisas. Exatamente. Não é? Às vezes a pessoa fala assim, pô, a pessoa tá achando que eu tenho cara de palhaço. A gente até usa esse termo, né? E voltando... É porque você literalmente foi chamado de palhaço. Exatamente. E voltando no Instagram, né? Às vezes você abre uma live e tá com 5 pessoas... 6 pessoas, foi assim que começou, entendeu? Aí neguinho olha, entra na tua live e 5 pessoas é um palhaço. Tá fazendo o que aí, cara? Não, desiste disso, cara. O que teve de gente próxima falando que não vai conseguir, né? Tá sonhando, tá? Porque a minha pretensão era assim, a minha pretensão né? De ser um dos fotógrafos mais, assim, renomados do mundo, né? Não só no Brasil, Legal. né? Só que eu sou muito novo. Eu sei que um fotógrafo, um artista, ele vai ser renomado depois dos 50 anos, né? Então eu sei que tem uma estrada longa aí pela frente, né? Mas eu posso dizer que com a internet... As coisas mudaram, né? As coisas mudaram. Aceleraram um pouco. Mudaram até porque se você mostra um trabalho maduro, né? Um trabalho que tem... Você vê que tem consistência. Eu não sou especialista em fotografia, em retrato, mas eu bato o olho e falo, essa pessoa tem talento, essa pessoa não tem talento. Mas é nítido. Eu conheço uma pessoa que ela volta e meia posta uns trabalhos que ela faz de fotografia. Eu olho e falo assim, gente, sofrível. Ela não tem o menor... É fotografia, não é retrato. Eu falo, essa pessoa não tem o menor talento pra isso. Eu vejo de cara, eu olho e falo, não tem talento pra isso. Bota assim, rua tal, o não sei o que tal, fulano de tal. Umas coisas assim meio aleatórias, mas você vê que não tem o olhar. Não tem referência, né? Não tem. Você vê que é simplesmente uma foto aleatória e não tem a beleza, não tem nada aquilo ali. Eu vejo algo vazio. Então, mas quando você vê uma foto com consistência, como por exemplo, você tem uma foto de um campeão de xadrez. Sim, Muito o boa. Herman Cláudios. Gente, muito boa aquela foto. Você tá vendo a essência. A pessoa tá ali, é uma coisa. É muito bonita, esteticamente bonito aquilo. Né? Então tem o preto e branco, tudo aquilo. Eu amo foto preto e branco. Nossa, aquilo de uma dramaticidade, assim, uma coisa. É profundo aquilo. Demais, né? Nossa, foto preto e branco eu gosto lindo. muito também. Tira informações, né? A cor é uma informação, um símbolo, né? Exatamente. Então você consegue olhar pro que importa, né? Não tem outras coisas te passando sensação. Agora, essa assimilação, né, pela mente humana do símbolo, ela às vezes é imperceptível, né? Sim. Porque às vezes a gente vê na questão desses artistas e tal, no que você vai descrevendo, tá vendo aquilo ali? Tá vendo? Às vezes o olho passa e não viu aquilo, mas a mente viu, né? Exato. Tinha aquela, né, a coisa da Coca-Cola nos cinemas, né? Botava uma imagenzinha assim no fundo, você no todo não viu, mas tava ali a Coca-Cola e você... Tipo o Silvio Santos e a Jequiti, né? Pá! Aparece, né? Não, às vezes aquilo pode entrar num milésimo de segundo que a mente vai ler, mas o seu porque olho não. também, para as pessoas entenderem, né? O João, ele tem um trabalho muito bacana, que ele faz essa análise dos elementos usados nas imagens, tanto em vídeo, quanto em fotografia, quanto enfim. O que a pessoa usa ali e o que ela tá querendo passar com aquilo e que muitas vezes a gente não percebe. A gente compra aquilo e vai consumindo aquilo, vai vendo, aquilo tá ali, né, no celular e tá o tempo todo vendo, e aquilo vai entrando, você vai engolindo aquilo. E as pessoas não param. E em determinados momentos até mesmo contra a fé, né?
contra aquilo que você Não, professa. muito, né? Né? Muito. Exatamente. Se não for em 90% dos momentos. Nós Totalmente. temos 3 filhos. Aham. E eu sempre disse pra eles: a gente é o que a gente come, mas a gente é o que a gente vê Aham. e o que a gente ouve. Exatamente. Então, eu sempre falei isso pra eles: vocês tomem cuidado com o que vocês veem, o que vocês ouvem e o que vocês estão ouvindo. É. Porque é muito fácil, né? Todo mundo pega e tá aqui. Hoje, mais o fácil tempo ali, todo. né? É muito fácil você assimilar qualquer porcaria goela abaixo. Eu falo muito, né? O caráter é alimentado pelos olhos e pelos Não, ouvidos. total. Né? Total. Eu sempre falei isso pras crianças lá em casa. E é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa não tem a intenção de, sei lá, de passar aquela imagem de... E ela passa, né? Porque é imperceptível, como você disse, né? Então, eu não diria intuição, mas de um modo leigo, assim, se aproxima, né? A pessoa entender, ó, é uma intuição, não é o inconsciente, né? Tá no inconsciente da pessoa, a imagem que você passa. Então, isso faz com que ela tenha uma sensação, né? E essa sensação gera uma ação, né? Então, os arquétipos são isso, né? Por exemplo, você pega ali o arquétipo do herói. E aí você vê uma pessoa que ela está sem camisa, né? Só que ela é toda... Um homem sem camisa, todo definido, né? Nossa, vai te dar uma inspiração, né? Isso é o arquétipo do herói. Agora tá, um homem sem camisa gordo, né? Isso não vai te dar inspiração nenhuma, né? Vai te dar um ponto de exclamação, assim, olha, né? Pô, pode fazer uma dieta e tal. É tipo o personal gordo, né? É, Você olha pro exatamente. personal gordo, mas que esse personal vai me dar aula, meu Deus do céu? É, e aí um advogado mal vestido, É. né? E vai em todas as áreas, né? E a questão, assim, até é interessante, né? Eu tive um cliente que ele me falou assim, olha, João, a gente conversou e ele é bem conhecido, né? E a gente conversou e tal. Aí ele, eu quero passar esse arquétipo do sábio, não sei o quê, começou a me contar e tal. E ele já tem uma baita autoridade. E ele usava aqueles cintos da Louis Vuitton gigante, sabe? Com aquela fivela gigante aqui. Aí eu cheguei e falei pra ele, tá, então vamos ter que fazer uma repaginada completa. Vamos tirar o Consultoria cinto. de imagem. Você vai ter que ir pra um alfaiate, né? Uhum. Porque esse cinto é o arquétipo do amante, né? Por quê? Porque o cinto, ele tá ali, a fivela tá ali pra pessoa apontar o olho pro órgão sexual. Então é uma questão de atração sexual só, esse cinto, né? Então não tem por que utilizar. Aí eu falei, fora que eu acho muito mau gosto, né? Mas tudo bem, né? Eu ia dizer isso agora, se isso não era brega. Estamos de acordo. Eu acho, né? Mas é uma questão de Você opinião. quer ver mas uma tem gente coisa? que gosta. Eu sou advogado, né? Os advogados, eles geralmente estão com os que querem, né, passar esse tipo de impressão, estão com o terno mais caro que existe e com o carro importado mais caro que existe. Porque ele chega no cliente, o cara diz, poxa, olha lá, o cara tá com uma Land Rover 0 km de 1 milhão. Pô, então esse cara deve ganhar dinheiro. Se esse cara ganha dinheiro, ele é bom. Esse cara resolve os casos. O cara resolve o caso. Tem cliente. Assim, entendeu? O cara não... Imagina o cara chegando lá, nada contra, né? Mas imagina o cara chegando de Fusca sem ar-condicionado, suando. Esse aí não consegue nada. O cara né? vai dizer, pô, meu irmão, tá fazendo o que aqui, meu irmão? Isso aqui não é porta de cadeia, não. Vai pro outro canto. É verdade ou não é? Sim. Infelizmente. E aí, voltando ali para aquela questão da verdade, né? E você falando desse exemplo, quando eu tava lá na pior, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Eu consegui, com muito esforço, comprar uma bicicleta. E aí, eu já sabia, né, dessa questão da importância da imagem, assim. Aí, às vezes, eu ia no meu cliente lá para fotografar. Já fotografei de tudo, isso que vocês imaginarem. Desde culinária até formatura, casamento, pet, tudo. Bebês, mulheres grávidas. Enterro. Mulheres grávidas, sim. Bebê não. Bebê não, aquele bebê, né? Pequenininho que você posiciona. Não, ali é uma baita responsabilidade, né? Tinha que fazer um curso específico. já não ia nessa. Mas aí, o que eu fazia? Eu colocava uma camiseta, né? Na mochila. Ia de bicicleta e tal. Porque ia suar, né? Chegava lá, escondia a bicicleta pro meu cliente não ver que eu cheguei de bicicleta, né? Escondia tudo, trocava e tal. E me trocava, tá? Isso é uma mentira? Olha, eu acredito que pra o propósito ali, pra vocação, pro sentido que eu queria, é porque é a circunstância. Não era Só que você Eu mentira. acho que isso era uma mentira. Exatamente. O Você tava Instagram é da mesma preocupado forma. Exatamente. Em passar uma imagem melhor pra pessoa. Não chegar suado, Não, mas também desgrudunhado. você vai pra reunião todo suado, não dá, né? Mas exatamente. Então, Não dá. eu acredito que o Instagram é da mesma forma, né? Ali você tem que fazer certos recortes, às vezes não é a tua circunstância. Por exemplo, digamos que você tem uma casa que não é lá essas coisas. Eu tenho vários alunos, né, da Masterclass que eu faço, e às vezes a pessoa não tem, assim, uma circunstância boa e ela acha que isso é um limitador. E ela vê as pessoas grandes e pensa, isso aqui conseguiu fácil. Não foi fácil. Não tem nada fácil. Foi estratégico, exatamente. entendeu? Então, Fácil tipo assim, não tem nada. eu falo pra pessoa, olha, às vezes ela não tem, enfim, ela não consegue ter uma casa boa e tal, mas ela pode pegar um canto da casa dela, comprar uma tinta ali,
pintar, colocar uma luzinha que seja e já vai mudar completamente. Claro. Entendeu? Então, Então faz um cenário. já faz um cenário. Então é uma questão da... Porque ela vai lá e faz na cozinha uma live. Cara, não, entendeu? Então são essas coisas, assim, que eu acho que a verdade da pessoa, ela tá na intenção dela, no propósito dela com o público. Eu tive a experiência como fotógrafo, casamento, formatura, tudo. E dentro, né, do casamento, dentro da formatura, eu vi que retrato era o que eu amava. Né? Então, assim, porque eu não sabia, né? Eu tentei culinária, eu tentei tudo. É uma coisa que eu falo pros meus alunos. Ó, você tem que fotografar todo dia. Tudo. Até descobrir Até qual descobrir o que é você a quer. tua... Claro. né, a tua... Quando eu descobri que eu queria retrato, que era isso que eu amava, por quê? Por causa da conexão com as pessoas, né? Que é uma coisa que eu gosto de estar ali com a pessoa e tentar capturar essa essência dela, né? Então, essa questão mais sensível. Eu entendi assim, tá, mas eu quero fazer isso, só que todos os fotógrafos falavam, mas isso dá menos dinheiro que casamento. Porque realmente, né? Evento paga mais, né? Sim. Então eu pensei, não, mas espera aí, não precisa ser assim, né? Eu consigo trazer algumas coisas pro meu trabalho ser diferenciado e ele valer o que eu quero cobrar, né? Então foi basicamente isso, né? Eu sabia, porque foi uma mudança que aconteceu comigo, né? E ela aconteceu comigo no processo, né? Porque quando eu fotografava casamento, eu já me reposicionei no mercado, né? E no interior da Bahia. Então, eu vendi no interior da Bahia 15 anos de casamento por 15 mil reais, 10 mil reais, enquanto, né, os meus, entre aspas, concorrentes ali, né, vendiam a 2 mil, 1.500. Então, eu já entendia, Ou né? seja, sempre tem um público, né? Mas por que você fazia? Porque o seu diferencial estava na fotografia que você fazia, no teu olhar da fotografia ou no seu posicionamento? Então, você tem esse questionamento porque você tem um olhar apurado. É o que você falou assim, ó. Eu vi que essas fotos são ruins, da pessoa que você comentou. Mas as pessoas também viam que tua foto era boa. Não, Senão mas tem contratava... gente que não vê. Mas tem gente que não vê. Tem gente que é extremamente leigo e não sabe diferenciar o que é uma foto boa de uma foto ruim. E aí eu entendi que não é a foto. É claro que eu sou uma pessoa que eu quero extrair o máximo de qualidade possível, né? Tanto de questão, por exemplo, Photoshop. Eu odeio Photoshop. O Photoshop transforma as pessoas em boneco, assim, Sim, parece um boneco de cera e tal. Verdade. E eu tenho que usar o Photoshop no meu trabalho, obviamente, só que eu treino as pessoas pra, olha, não Usar vai o tirar, mínimo não vai possível. tirar a característica dessa pessoa, não tira quem ela é, não transforma num boneco de cera. Ontem eu tava vendo uma foto de uma pessoa conhecida, nossa, fez assim, ó, deixou a pessoa lisa e era homem. Tipo, não tem Não nada. tinha nada. Parecia um boneco. Eu, meu Deus, cara, como é que a pessoa se sujeita a isso, né? Mas tudo bem. Então, Às assim, vezes a pior pessoa que nem sabe. É, às vezes pior que a ela não pessoa, tem às olhar. vezes, Ela ela não acha tem bonita, olhar. ela olha ali, nossa, ficou tão bem. Mas é exatamente isso. Por quê? Porque ela não teve alguém ainda pra abrir a percepção dela pra isso. Você já tem um olhar, né? Então, eu entendi que assim, ó, não é pela fotografia. Minha fotografia é boa, eu sei que é a melhor, só que as pessoas não vão saber. Então, aonde que eu tenho que mostrar? No meu posicionamento em si, como um todo, na minha personalidade, em quem eu sou, a maneira que eu apareço ali, né? Pra mostrar assim, pô, enquanto os meus concorrentes lá, eles iam, sei lá, de camiseta, que era uma coisa que eu ia também, camiseta clara, e sei lá, calça jeans, e tudo meio disforme, assim, e mais aquilo. Não, eu vou todo de preto, vou com sapato, vou calça de alfaiataria, né? E claro que inicialmente eu não tinha um investimento pra fazer isso, mas Sim. eu fui fazendo a transição. Claro. E aos poucos, quando vê, né, eu já tava conseguindo mudar isso, né? Conseguindo mudar a maneira que eu aparecia. E isso, nossa, mudou completamente. E também entender que, às vezes, o bloqueio da precificação tá na nossa cabeça. Porque as pessoas perguntam assim, como que você saiu de, sei lá, R$1.000 Isso pra certamente, 15? sabia? Isso é uma questão de crença também. Porque, às vezes, a pessoa mesmo, ela não se valoriza. É aí que tá o negócio. Exatamente. É um pensamento errado esse. Tem que Então, realmente precificar. Porque o preço, ele faz com que as pessoas valorizem também. Também. O produto não é as qualidades dele em si, mas é o preço. Tipo, a pessoa, esse cara é bom. Tem gente que é Tem. assim. Eu tive uma cliente minha que... super grande, todo mundo conhece ela. E ela chegou pra mim e falou... Eu perguntei, como que tu chegou até mim e tal? Ela, João, eu vou te falar bem a verdade, né? Eu só te contratei, né? Porque quando você me passou o preço, era um preço maior do que o do mercado. E ela pensou, ele deve ser bom. Tipo assim, cara. Aí eu, pô... Razão da contratação, o preço. Pra tu ver, né? Ela me falou isso.
Aí eu, Caramba. cara, então realmente eu tô indo pelo caminho certo aqui. E, obviamente, que a gente tem que atrelar isso à experiência, É isso que eu ia Claro, falar. a tudo. A entregar também um produto Não, e a bom. resultado, né? Porque claro. senão vai ser, como diz o Bertaldo, voo de galinha. Você Não, vai sair, claro. vai ter os contratinhos, depois você vai cair e ninguém contrata não, mais. Aí não acontece, né? Aí não é algo que tem vida longa, né? Longo Sim, prazo. Ali, Mas né? Exatamente. geralmente os teus clientes vêm do Instagram, vêm dos cursos ou vêm do conhecimento de um pro outro? Nossa, isso aí é... Ou vem de tudo? Vem de tudo, assim. É absurdo. Mas depois de um certo momento, eles começam a vir por network ali das pessoas que me contrataram, né? Por recomendação. É, porque um vê o trabalho, quem fez esse trabalho? O outro, aí vai indo, né? Exatamente, né? Tem um caso aqui, por exemplo, a Power, né? Uhum. Do Mac e do Ítalo, né? Que é uma empresa que eles lançam experts, né? Uhum. Eu fiz uma sequência lá no meu Instagram e isso tinha o quê? 30 mil seguidores quando eu fiz essa sequência. E entrou 4 mil seguidores, né? E nessa... Eu tinha 30 mil seguidores, mas eu já me posicionava para vender auto-ticket. É que é uma coisa assim, meio nova no mercado, até fotógrafo cobrar auto-ticket é novo no mercado, até para os lançadores, enfim, para quem é expert, né? Fica assim, meio, nossa, que estranho, né? Mas entrou 4 mil seguidores depois dessa sequência que eu fiz do Príncipe Harry e da Princesa Meghan lá, né? E 2 desses seguidores era a Lara Brenner e o Dr. Jorge Rodrigues, né? Aham. E aí, ok, eles falaram pra Power me contratou, e aí quando vê um fala pro outro, e aí quando vê não sei o quê, e aí é uma bola de neve, Você né? fotografou todos os experts de lá. Todos os experts de lá, só que daí quando vê, provavelmente chegou na Lara Nesteruk por causa disso também. E aí vai indo, né? E aí um vai falando pro Um vai outro. falando pro outro, vai ver um trabalho. E vai falando por quê? Porque o trabalho é bom, porque a experiência entrega é o boa, resultado. porque entrega o resultado, porque senão não ia falar, entendeu? Exatamente. Né? Então, Aí você vendeu o primeiro, o segundo e acabou, não vende mais. Vai ter que voltar pro valor lá de baixo. E isso é uma questão que a gente se preocupa muito, assim, com essa parte da experiência, né? Hoje a gente atende lá também em São Paulo, né? A gente atende numa casa, lá em Alphaville, num condomínio fechado. O motorista leva o meu cliente até a casa, aí recebe lá, né, com uma mesa posta, assim... E, enfim, a gente faz toda a experiência nessa casa para ele ter essa questão de segurança, conforto. Não é um estúdio, a gente monta o estúdio na casa, né? Então, uma experiência Essa totalmente casa é diferenciada. permanente? Ela é permanente. É Legal. permanente, ela fica lá. Você você fotografa lá todas as vezes? Depende. Por exemplo, depende do meu cliente, né? A gente dá essa opção. Só que às vezes quando vê um cliente muito grande, por exemplo, agora... Mês que vem eu vou retratar de novo a Lara Nesteruk e o neto, né? Que é o marido dela. Eu dei essa opção e ela falou, não, vamos fazer na clínica e no apartamento. Tranquilo. Né? A gente dá a opção. Quanto que é uma tempo experiência, leva essa sessão? Você faz? Às vezes pode levar 3 horas pra mais. Eu não coloco um tempo determinado, né? Pra mim, Mas assim... não leva mais de um dia? Não. A não ser que seja... Ou 2 pessoas ou 3, dependendo de quantas E pessoas lá são. tem cabeleireiro, maquiador, tem tudo isso, a pessoa... Eu tive experiências, né? Porque nesses 8 anos de profissão, né, a gente tem tudo que é de experiência, né? De pessoas que... Porque, assim, qual que é a questão? Se a gente indica maquiador... Se o maquiador fazer errado, a culpa é tua. É verdade. É da isso tua aí. equipe, né? Se Então, o cabeleireiro também sabe como é que é mulher com cabelo. Né? Exatamente. Então eu falo assim, ó, qual que é o maquiador que você gosta? Qual que é o cabeleireiro? A gente vai atrás. E é a minha empresa que custeia. Mas é assim, qual que você gosta? Entende? Então a gente coloca tudo no pacote, só que é a pessoa que tem que fazer a recomendação. né? Legal. Então a gente não recomenda. Quer dizer que para fotografar o Bertaldo e a Kênia tem que ir em Alphaville ou vai ser aqui? Pode ser aqui. Vai ser aqui, né? Quando tem um contato próximo, assim, pode ser aqui. Mas o que eu tava fazendo antes é que eu ia lá, assim, eu ia pro interior. Nossa, ficava indo, né? Aí ficava muito ficava muito puxado. Claro. Mas capital, assim, é mais tranquilo, né? Eu até falei com o Zé Roberto. Falei, Zé Roberto, eu preciso falar com o João, Zé Roberto. Tô tentando falar com o João aqui, pelo amor de Deus. Falei, vou chamar o João pra você. Peraí. Mas eu vou voltar. Peraí, eu vou voltar que eu tô gostando da história. Aí você começou a perceber que você, do seu posicionamento, da sua forma de se apresentar, né? Da sua roupa, tudo que você estava fazendo, você conseguiu já se destacar no interior da Bahia e cobrar um valor bem acima do que os outros concorrentes cobravam. O teto que eu consegui lá foi 15 mil, né? Sim, e que já é muito... Como você falou, os outros não tinham, né? Sim. Não estavam nesse nível. E quando é que você passou disso para... Você começou a perceber que você gostava da questão de ser... Do retrato, em si, de ser um retratista. E quando você também fez essa junção com toda essa bagagem que você adquiriu, e dos arquétipos e tudo isso? Tá. Então, eu sempre arrisquei muito. Né? Eu acho que foi esse um dos motivos também de conseguir chegar em lugares onde... algumas pessoas não chegaram, assim, de fotógrafo, né? Então, por exemplo, eu fiz uma mentoria com um fotógrafo
lá dos Estados Unidos, né? Que é o John Russo. E foi uma mentoria de meia hora. Meia hora. Só que foi meia hora que eu paguei R$6.000. Né? E mudou a vida ou não? Então, eu sempre arrisquei. Era R$6.000, era tudo que eu tinha, assim. Basicamente, né? Sei lá, fiquei sem pagar luz no mês, né? Mas fiz a mentoria. Por quê? Porque qual é a ilusão das pessoas? É assim, tu tá vendendo auto-ticket, tá vendendo 15 mil num casamento, num 15 anos, e aí você tá rico. Não. Não. É óbvio que não. Claro que né? não. Então, tipo assim, tem que pagar a empresa, tem que pagar imposto, tem que não sei o quê, tem que tudo, e quando vê não sobra nada, né? Só que eu tentava fazer com que esse dinheiro rendesse em questão de conhecimento, né? Então, só que eu era maluco, né? R$6.000 em meia hora com um cara. Mas também você foi logo pegar um cara top, né? Sim, ele retratou Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie. Você não foi pegar, foi fazer mentoria onde você quer chegar, né? Então, mas não adianta. Mas de pegar o Zé Ninguém ali da esquina... Não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma pergunta pra ele, só uma pergunta. Como que você conseguiu chegar nos artistas? Né? E pra eu tentar replicar aqui no Brasil, né? Uhum. Aí, em meia hora, ele me explicou tudo. Aí eu, né? É isso que eu preciso fazer. Aí eu comecei a fazer... Porque eu queria sair do interior da Bahia, né? E aumentar o preço do meu trabalho. Por mais que já tava 15 mil. Foi R$6.000 muito bem gasto, né? Pra muito. meia hora... Não, foi R$6.000 de investimento. Exatamente. Investimento. O cara te deu o caminho das pedras. Mas olha só, João, nem todo mundo tem... Diga-se de passagem, quase ninguém tem esse tipo de olhar. É verdade. Não tem. Não adianta. A pessoa tem um olhar... A pessoa tem um olhar raso, baixo. Ela não consegue perceber... que um investimento desse, mesmo você estando ferrado e pagando a luz no mês seguinte, é o que é fundamental pro passo seguinte. Senão você não ia ter o passo seguinte. Exatamente. Não adianta ficar fotografando no interior da Bahia. E uma hora talvez aquele mercado esgotasse. Exato. Né? Ficasse... Ou, quando ele não esgota, outros começam a perceber o que você está fazendo. Sim. Né? E começam a tentar imitar. E aí que está a grande questão da inovação. É você dar o pulo para frente e inovar de novo. Com certeza. Hã? E até assim, pra gente se organizar na linha do tempo, porque é muita coisa, mas quando eu tive essa mentoria com o John Russo, eu já estava focado só em retratos. Só que lá no interior da Bahia, eu já tinha deixado de fazer casamento, formatura e tudo, e eu estava conseguindo cobrar o quê? 4, 5 mil em retrato. E é claro, eu não estava me posicionando para 15 anos de casamento, mas as pessoas me procuravam e eu fazia. Então, tipo, quando conseguia vender ali 10... Você queria complementar o que você fazia. Você vai fazendo por prazer o retrato e falou, tô precisando de grana. Só que eu comecei desde o início a não me posicionar para... Quando eu tomei a decisão, vou ser retratista. Eu arquivei todas as minhas fotos de casamento, formatura, 15 anos do meu Instagram e eu meio que deixei só vir por indicação. As pessoas não viam o que eu fazia. Né? E tava no site também. Então, basicamente, comecei lá no retrato, só que eu não conseguia cobrar muito, né? 4, 5 mil, o que para as pessoas já era assim, meu Deus, muito caro. 4, 5 mil, até mesmo para um leigo. Não, olha, por que você fizesse uma foto minha? Quanto é? Olha, 5 mil. Assim, a princípio, do zero, não pensar em nada, não conheceu você, não olhou o seu trabalho, nossa. Puxa, imagina isso no interior da Bahia. Se no Rio de Janeiro isso já não seria tão simples, imagina o cara, eu queria uma fotografia, 50 mil. Eu vou dizer, que bom, né? Mas fazer o quê, né? Pode pagar em 400 vezes? Como é isso? Porque não é simples, não. Não, o que você falou dessa questão da mentalidade, é assim, faz muito sentido. Eu tenho um curso para fotógrafos, né? Que atualmente é R$2.000. Eu dou aula toda quarta-feira, ao vivo. Toda quarta-feira. Né? Por quanto tempo? Por 1 ano. Né? E a gente já tem 70 aulas e cursos fechados lá dentro. Né? E R$2.000. E é claro que vão ter pessoas que vão se interessar e vão ficar com medo de fazer o investimento. Né? Só que mas é isso, entendeu? Pensa na meia hora. Pensa na meia hora que você pagou os 6 mil, que foi super bem gasto, gente. Não, e que é uma coisa que eu falo. 2 mil para 52 quarta-feira? Que é isso? Vamos dizer, R$40 a aula, pô. Exatamente. Tá mais barato que a professora particular em casa? A pessoa não faz a conta. Não faz. Né? E é uma coisa assim, que a gente quer realmente formatar uma escola muito grande de fotografia. Mas enfim, isso aí a gente entra depois. Mas onde é que a gente tava mesmo? Estamos falando... Você tava na Bahia cobrando 5 mil de foto que você tinha saído do casamento. Onde é que foi a tua virada pra botar arquétipo e mudou, né? Essa história toda. Sim. Então, ali, né, com o John Russo, então, eu já tava fazendo retratos e eu queria expandir. Eu entendi assim, pra eu conseguir cobrar bem no trabalho de retrato,
eu preciso de pessoas âncoras. Quem? Artistas, né? Tipo, tu enxerga o John Russo lá, retratou Leonardo DiCaprio. Nossa, esse aqui é Angelina Jolie, não sei o que, tá. Tem que achar um amigo aí pra tirar foto primeiro. Quem foi o primeiro? Exatamente. E aí, o John Russo falou lá o Caminho das Pedras, consegui, fui pra São Paulo, né? E retratei lá um monte de gente, né? Artistas da Globo, né? Que hoje em dia fecharam as portas pra mim, né? Por causa das coisas que eu falo. Mas tudo bem, né? Consegui lá na hora, né? E fiz retrato do Fiuk, enfim, de um monte de gente. E comecei a utilizar isso. E claro que quando eu voltei pra Bahia, pro interior da Bahia, porque eu só fui retratar. Vai ter uma E hora que voltei. eles vão voltar a bater na sua porta. É, quando eu retratar os artistas de Hollywood. Vai acontecer. Gostei, eu gosto de gente que pensa grande. É isso aí. Mas, bom, aí eu voltei pra Bahia. E é claro que quando você volta com algo... Desse tamanho, Nossa, claro. tu volta assim e o pessoal, caramba, né? E aí eu já consegui aumentar um pouco a precificação, até que teve um momento que não deu mais, eu tive que sair da Bahia. E aí foi quando eu comecei a fazer os trabalhos que eu tô fazendo agora, né? Então, basicamente foi Porque isso. aí ficava meio longe, né? E na os Bahia, arquétipos? é isso que eu ia perguntar. Sim, isso. que eu não respondi. Eu Loop quero entender infinito como é aqui. onde é que você Sim. juntou aí. Então, e aí na Bahia, pra eu conseguir vender retrato a 4, 5 mil reais, eu já tinha aplicado em mim, no meu posicionamento pra casamento, uma coisa que a gente chama de criação de movimento, né? Que é... Basicamente tem toda uma metodologia para você fazer essa criação de movimento, para você entender quais são os inimigos externo, interno e filosófico, tem toda uma parte ali. Então eu fiz todo um estudo de posicionamento, eu já estudava muito posicionamento, né? Já tinha lido muito sobre posicionamento e eu pensei assim, sabe, é quando você precisa conectar os pontos, é aquele insight, né? Eu tenho todo o conhecimento na mão e eu não estou aplicando, né? Em mim. Então, eu apliquei em mim, consegui me reposicionar no mercado, consegui mudar toda a minha precificação. E quando eu fui fazer retrato, a única coisa que eu linkei foi tipo assim, eu posso fazer isso nos meus clientes. Exatamente o que eu fiz no meu processo de posicionamento, de construção de marca, de tudo, eu posso fazer nos meus clientes com a mesma teoria, né, em relação à parte estética. Então, como eu já tinha o senso aguçado na parte estética, né, tanto para Instagram como em questão, enfim, né, toda de cores, tipografia e tal, eu agreguei e criei uma coisa que eu chamava na época de projeto persona. Eu pensei, eu tenho que criar um projeto aqui, né, criar alguma coisa e tal. E ali eu já comecei a agregar valor à marca, né. Então, o pessoal já aumentava a percepção de valor sobre o que eu estava vendendo e comecei a utilizar os arquétipos ali, né? Eu já tinha estudado bastante sobre os arquétipos, a única coisa que eu precisei linkar é que no marketing as pessoas observam o arquétipo, não tem um fotógrafo falando sobre arquétipo. Agora vão ter vários, né? Porque daí tem meus alunos, eu expliquei a metodologia, né? E agora vai entrar. Mas antes era o quê? Às vezes um copywriter ou outro, né? Às vezes um estrategista, né? Ou alguma pessoa que falava só de arquétipos. Eu pensei, quem melhor para falar de arquétipos como alguém que constrói a imagem das pessoas? Sim, você é o exemplo vivo que não deu certo. Exatamente. E constrói a imagem das pessoas, né? Porque eu tenho o produto final. Ou seja, não é simplesmente vamos definir seu arquétipo e vou embora. Não, vamos definir seu arquétipo e eu vou fazer toda a mudança na imagem. Você vai externar isso, você vai ver. Então, isso fez toda a diferença, né? Então, basicamente, eu só liguei os pontos ali. Isso é muito legal. E daí, quando você começou a também fazer uma análise da imagem, tanto de vídeos quanto de fotografias que você faz, né? No seu Instagram, você tem essa análise dos símbolos usados. E é impressionante, realmente, tudo que é enfiado goela abaixo da gente, que a gente fala, caramba, é puxado, né? Isso é algo que eu sempre quis falar, né? Só que, é claro, tinha um certo momento que eu precisava focar só nos retratos. Então eu fiquei muito tempo falando só sobre retrato, posicionamento e arquétipos. Eu fiquei basicamente 3 anos ali falando sobre isso, né? E cheguei num platô ali que foi 30 mil seguidores e ficava saindo seguidor, entrando seguidor, saindo, entrando e tal. E já conseguia vender muito bem o meu trabalho de fotografia, só que eu era meio outside da questão do marketing digital, né? Então o pessoal não me conhecia e tal. Por quê? Porque eu retratava médicos, advogados, né? Então era basicamente isso. E aí eu precisei entender como que eu ia fazer um reposicionamento em mim de novo, né? Eu vou ter que mudar minha linha editorial, eu vou ter que atrair mais pessoas. Então foi tudo realmente pensado, assim, nessa questão estratégica de eu tenho um propósito aqui, só que eu vou ter que trazer a linha editorial. Então essas análises, né? Eu fiz a análise da Anitta ali, foi 40 mil seguidores em um dia e meio, né? E agora a gente tá indo, cada análise que eu faço é 6, 7 mil seguidores, 10 mil seguidores. Aliás, é muito boa a sua análise da Anitta. Dia.
O da Anitta foi um Muito dia e boa meio, análise. 40 mil análise da seguidores. Anitta é perfeita. É perfeita, 70 mil né? compartilhamentos. É perfeita. Eu tinha 60 mil seguidores e foi 100 mil visualizações nos stories. Eu tava conversando com o Yezer. O Yezer, ele entende muito de Instagram, né? E aí ele me falou, João, eu acho que não tem no mercado alguém que teve mais visualização nos stories do que seguidor. Né? Porque eu tinha 60 mil seguidores e 100 mil visualizações nos stories com a sequência da Anitta. E 40 mil seguidores vieram, né? Em um dia e meio. Com a novela, a presença de Anitta, né? Isso, O link eu achei. foi. Isso eu não sabia. Eu não sabia que o nome dela era por causa disso. Eu sabia Exato. que o nome dela era Larissa. É. E eu não sabia. Aí quando você falou do negócio, eu falei assim: caramba. Porque eu era muito nova quando passou essa presença de Anitta e eu não me lembrava, assim, do direito do que. Como, eu lembro que tinha uma história, uma menininha que seduzia, que meio que estragava, eu não me lembrava nem no final da história. Eu lembro da história como um todo. Sim. Mas aí eu lendo, eu falei: faz todo sentido. Todo sentido. E tu sabe o que é interessante? Caramba, aquilo. Eu tava em São Paulo, né? Antes de fazer a análise, né? Pra fazer um trabalho lá. E aí, ok. Cheguei no hotel, 8 da noite. Aí eu, vou fazer conteúdo aqui, né? Entrei na caixinha lá. Aí eu vi algumas perguntas, assim, do pessoal. Fala sobre a Anitta, alguma coisa assim. Aí eu, né? Aí eu sentei. E aí eu pensei, assim, quando eu era criança, eu assisti o Presença de Anitta. Uhum. E eu lembro de uma cena muito forte, que foi a cena final. Eu era criança e eu assisti, tipo, não a novela inteira, obviamente, né? Mas assisti alguns pedaços. E eu me lembro que foi uma coisa que não, entre aspas, traumatizou, né? Que me traumatizou, que foi o quê? Ela abraçando o cara, né? E pegando fogo, a cama, tudo. é. Aquela cena ficou na minha cabeça. E quando o pessoal falou Anitta, a primeira coisa que me veio foi Presença de Anitta. Na cabeça. E aí, eu entrei no YouTube e coloquei assim, Anitta, Presença de Anitta. Aí eu vi ela falando que ela se inspirou no pela Presença. novela, no personagem. Aí eu, cara... Aí eu liguei tudo, aí eu, né? Aí comecei a fazer. Mas não era uma coisa que eu Pra sabia, fazer- eu só fiz O intuito inicial dela já é abençoadíssima, né? Uma coisa assim. Mas Bizarro. quando você faz Pô, é uma bizarro análise mesmo. dessa, quanto tempo você leva pra construir aquilo ali? 3 horas, por aí. Você faz de uma vez só. Eu faço de uma vez só, não gosto de fazer dividido assim. Né? Então, 3 horas, 3 a 4 horas normalmente, e depende da análise. Se é uma coisa tipo da Anitta levou umas 3 horas. Por quê? Porque às vezes eu tenho que, às vezes mais. Porque Você eu vai tenho buscando as coisas, né? Pra montar. E aí vai você... buscando, vai pesquisando. Pesquisa, joga no Google. Peraí, falou isso aqui, pegou isso aqui. E não né? é 3 horas montando, né? É 3 horas, por exemplo, assim, a Anitta fez uma entrevista de 40 minutos. Eu vou ter que assistir os 40 minutos. Entende? Cortar o pedaço. Pra cortar o pedaço e ver o que ela tá falando. Tem que ver o background dela, a história dela, tudo mais. Pra linkar os pontos e ver se o que eu tô falando ali realmente faz sentido, né? Não, peraí, tem que ver se faz sentido mesmo. Tem que deixar muito claro que, na realidade, você não tá esculhambando a Anitta. Não, eu não tô falando O problema dela. é a Anitta o que ela faz. Você É. tá fazendo uma análise do que se torna público. Exato. E aí, isso tá incontestável. Eu fiz uma da... Nem foi exatamente da GK. Eu fiz recentemente, ela fez uma campanha, Uhum. né? E aí, olha só, eu estudo posicionamento, marketing, arquétipos, simbólica. Era um tudo colágeno, né? Que ela tava vendendo. ela vendeu um colágeno, só que, assim, a campanha foi esquisita, entendeu? Né? Foi esquisita. Aí Bastante. eu fiz uma sequência. Ela vai me desculpar, mas ela é esquisita. A campanha combina com ela. Ela ameaçou me processar. A Sério? minha análise chegou até ela. Ué, mas processar por quê? Por nada, né? Você não tem Processar- direito a analisar o que ela fez? eu tô analisando. Usei imagens públicas, Públicas. né? Fiz uma análise técnica, Ué. né? Em nenhum momento falei Se ela não exatamente quer- Ela, falou, dela. ela queria que você omitisse, que você tirasse? Queria. Eu não tirei, deixei. Tá lá em destaque agora, né? Não, eu vi, tá muito bom, muito É. bem colocado. E aí, mas é isso, né? Eu sei que... E não chegou nenhuma notificação pra você. Então, Ainda não. Ainda não, né? Mas, enfim, a gente tá de olho, né? Só que a questão é essa. A gente sabe que a verdade incomoda algumas pessoas, né? Então, ela se incomodou por quê? Porque ela viu que tudo que eu falei ali fez sentido, entende? Totalmente. Senão, ela não ia nem ligar. Você não liga, entendeu? Ainda mais sendo grande, assim. Né? Eu sou um perfil pequeno comparado, né? Ela tem 20 milhões de seguidores. Aí tu imagina, né? É porque ali tocou alguma coisinha que, né? Viu que, enfim... Não, com O certeza. problema todo é isso. As pessoas não, elas fazem, mas não querem, elas querem encobrir o que elas estão fazendo, né? Não estamos falando aqui que ela fez nada de errado nem contra a lei. Mas, Não. assim, nós estamos analisando o que ela lançou. O cara lança um clipe. O clipe tá no ar. Tá lá a Madonna presa numa cruz. Eu não vou dizer que ela tá fazendo um negócio, um atentado contra os cristãos? Pelo amor de Deus. Então ela que não se prenda na cruz. Não é Exatamente. Né? E o Kanye West, por exemplo, que lançou um clipe onde ele corta a cabeça de um cara lá, enfim, foi caso de polícia.
Entende? É uma influência que ataca diretamente a vida de alguém ali, foi caso de polícia, ok. Mas, exatamente, nenhuma dessas pessoas tá num certo patamar que não pode criticar. Você pode criticar até porque tem Claro. certas coisas que vão influenciar os jovens, vão influenciar negativamente. Então a gente tem que falar, entendeu? Com certeza. Né? Enfim, aí o meu advogado até perguntou, João, você quer tirar do ar ou você vai deixar? Aí eu falei, não vou tirar, vou deixar, né? Porque a verdade tá aqui, então simplesmente... Você não atacou ela dizendo que ela era isso, que ela não era chamei de aquilo. nada, né? Eu falei do clipe. Eu falei assim, ó, isso aqui significa isso. Isso aqui, A essa Anitta cor... não quis que você tirasse, né? Não sei se chegou nela não, viu? Mas foi... Mas eu acho também mas que, as eu falas, acho que as falas... essa daí não tá nem aí se falar. Não vai nem se preocupar com isso. A história dela, o jogo dela já tá muito além do jardim. E assim... depois da tatuagem lá mesmo, meio que ela tocou lá, né? Muito complicado. Não, surreal. Isso. Você sabe que eu vi uma vez uma entrevista de um ex-satanista americano. Cara que chegou assim no topo do negócio, né? E ele falou o seguinte, as bandas de rock que faziam sucesso na década de 80 e 90, ele falou bem assim, eu asseguro, eu estou afirmando, todas elas tinham pacto com o demônio. Assim, ele falou assim, claramente. Aquelas bandas americanas, bandas não sei o que todas elas tinham pacto com o demônio. Aí eu fiquei olhando e falei assim, caramba. As pessoas, porque a gente vive num mundo achando assim, isso é lenda urbana, né? Isso não existe. As pessoas não tem nada disso, não. Eu vi que você fez uma análise também sobre o Crowley, né? Sim. Será que é o mesmo que o Ozzy cita nas músicas dele? Ah, sim, com certeza. Raul Seixas também, né? Não, ele é o mago mais popular, né? Do século XXI. Então, Beatles tem Crowley na capa, né? Então todas essas bandas, inclusive Beatles, né? Beatles era uma banda que eu gostava muito. Só que é isso, eu acho que a pessoa também não pode se afetar. Né? Tem uma afetação assim de tipo, tá tocando a música, vou embora, né? Não vai ficar tá tocando, vou claro. me sentir mal. Não, claro que não, né? Mas... Você tem que ter consciência. Tem que ter a consciência de que, isso aqui não é bom, né? Em uma certa medida. Olha a vida deles, olha o testemunho. Né? Isso é bom? Não, os caras lá, cocaína, não sei o que. Claro que não é bom, entendeu? Em todos os sentidos. Não só isso, em vários outros, né? Então... A própria Lady Gaga também, né? Tentaram repaginar ela naquele filme, como é que chama aquele... Nasce uma Estrela? Nasce uma Estrela. Aí eu fui ver aquele filme, eu pensei que ia contar a história da vida dela. Mas não. Aí eu saí de lá do cinema e falei, gente, não é a vida dela que acabaram de contar? Não é. Né? Depois eu descobri que a vida dela não tem nada a ver com aquilo ali. Não, né? Tentaram fazer uma coisa assim... ali era uma pessoa normal. Sim. Mas o que a gente vê antes daquilo e o que vê depois daquilo não me parece estar normal. Ali ela fez uma personagem, né? Mas a questão toda é que as pessoas ficam nessa... Que nem, olha que interessante, né? Que é basicamente aquilo que a gente tá falando do início, né? Será que a pessoa não tá fazendo um personagem no Instagram? Mas aí é que tá. Você tá fazendo um recorte. Só que esse recorte tem um propósito e tem uma essência. É claro. Eles são a mesma coisa. Às vezes a pessoa pode dizer, Lady Gaga é um personagem. Tá. Mas qual que é o fim? Qual é o fim desse personagem? Exatamente. Então é basicamente isso, né? Pra onde que ela tá levando as pessoas? Entende? Pra onde que ela tá levando os valores? Não tem nada ali, né? Então não tem problema ser um personagem, ser um personagem bom. Tá levando... Não, aquele rapaz, esqueci o nome dele, do Old Town Road, que você fez da mesma análise. Surreal o que o cara virou depois, né? Nossa... Não, é bizarro, assim. Engolido por uma indústria, como parece que a pessoa se vende a alma. Gente, o problema tá na indústria. Não é isso? A sensação que me dá é assim, ok, pra eu fazer parte desse jogo eu tenho que vender minha alma, tá vendido, eu tô dentro dele. É que isso tem tudo... Tem uma questão assim, né, que antes, enfim, tem o marxismo cultural, né, entenderam que pra fazer a revolução precisava entrar na cultura, só que eles compreenderam mais além. Não é só a questão da cultura, é a questão estética. Sim. Né? Você tem que fazer uma inversão... Tem que desconstruir aquilo que tinha pra você construir uma outra... Mudar a realidade. Né? Você vai mudar o que é real. E aí você entra nessa confusão que tá hoje, né? E daí a gente vê pra essas aberrações todas, né? Mas nessas confusões todas que estão hoje, a gente pode chegar a um cerne da questão, que é uma briga do demônio contra a criação de Deus? Sim. Diretamente? Ou é tipo assim, não, isso é tudo coincidência, esse símbolo aí não tem nada a ver. O cara usou um negócio demoníaco, mas não tem nada a ver com o demônio. Só pegou emprestado. Eu acho que não é uma coisa consciente só.
consciente no sentido de que eu vou fazer pacto com o demônio. Não, né? É uma coisa que... Alguns até sim, né? Mas... Alguns sim, alguns sim. Mas Talvez os controladores sim, né? os controladores sim, só que... Mas o resto vai reboque. E vai de uma forma, assim, que tá influenciando sem saber. Por exemplo, eu não sei se eu posso falar isso aqui. Pode falar, aqui pode falar tudo. Não, a GK, ela falou comigo, né, no direct lá. E ela começou a falar, tipo, de Jesus, de não sei o que, de tal. E realmente, entre aspas, assim, no todo, as pessoas enxergam ela como crente. E ela fez tudo aquilo. E aí depois eu descobri que a pessoa que fez com ela a campanha é crente. A pessoa que fez com ela a campanha. Entende? E a mesma coisa, Neymar aparece lá 100% de Jesus, e não sei o que, e todo mundo é assim. Então, mas não tem a coerência do comportamento, não né? tem, exatamente. Você tem que agir... Mas você vê que a pessoa não sabe. Mas você não alertou ela não, que a campanha que ela fez não tinha nada a ver com esse Jesus que ela tá falando? É aí é que tá. Se ela viu tudo que eu montei lá, eu vi a bolinha dela lá, né? Ou seja, ela viu assistiu toda a sequência. E ela não... É que a soberba é fogo, né? Porque era simplesmente ela entender assim, ó, quem tá falando isso aqui é um especialista em imagem, né? Semiótica e tal, e o que ele tá falando realmente faz sentido. O vermelho, a maneira que tá aparecendo ali, tudo bem. Ela pode ter falado isso e o sujeito disse pra ela assim, tudo bem, o especialista lá tá com a razão, vamos quebrar o contrato, só ela não vai receber mais nada. Exatamente. Então, você vê como o dinheiro, a fama, tudo isso domina, né, esse meio. Total. Só que as pessoas... Esse meio fora desse... Porque quem tá fora quer chegar naquele nível e não tá nem aí, faz qualquer coisa. A única coisa que a gente tem que deixar claro aqui é porque as pessoas, elas imaginam, né, que, por exemplo, você fala, que um artista, ele é assim e tal, e aí a pessoa já imagina ele fazendo um pacto de sangue, fazendo um sacrifício. Aquela estrela, né? Aquela estrela, aquele pentagrama, sei lá o quê. Não, pode acontecer, mas não é necessariamente isso. A questão toda é que você falou do diabo. O que é o diabo no mundo real? Mas tem grandes alianças e pequenas alianças. É verdade, tem as pequenas alianças. Exato. Você prende um elefante com uma cordinha. Exatamente. Não precisa ser uma corrente. Então tem pequenas alianças. O cara, ele intui que aquilo não era coisa boa, mas também ninguém falou nada pra ele. Ele topa fazer aquilo por causa da história do dinheiro, mas a aliança tá feita. É uma aliança, exatamente. Só que não é dessa maneira que as pessoas imaginam. Exatamente, é um contrato. Pois é. Mas aí o que Nossa Senhora... É um contrato assinado. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima vai dizer uma coisa, entre tantas, muito interessante. Rezai muito, isso é na aparição de agosto. Sim. E fazei penitência pelos pecadores. Porque muitas almas vão para o inferno porque não há quem se sacrifique ou reze por elas. Nossa Senhora está sempre interessadíssima na salvação de todos. Se você imagina, Nossa Senhora aparece em 1917 e fala tudo que fala a Jacinta, a Lúcia e ao Francisco. Se ela aparecesse no dia de hoje com tudo isso que rodeia o nosso mundo, o que Nossa Senhora de Fátima diria a respeito desses pactos com o demônio? Das pessoas, porque Nossa Senhora fala do céu, Nossa Senhora fala do purgatório, Nossa Senhora mostra o inferno. Veja que ela podia ter mostrado, podia ter falado do inferno, podia ter falado do purgatório e mostrado o céu. Nossa, o céu, que maneiro, que maravilha, olha o céu, como é que é e tal. Ela não mostrou o céu, ela mostra o inferno. Mas ela mostra o inferno para chamar a atenção, em primeiro lugar, dos pastorinhos. E depois a nossa, a respeito de onde as pessoas podem acabar. Sim. E que ela não deseja, e muito menos Jesus, que as pessoas possam ir para ali, né? Depois, outra coisa interessante é que essas pessoas usam da igreja, ou começam pela igreja, para adquirir uma certa fama. Nossa. E depois vão adiante por outros caminhos, como é aquele menino lá e a própria Anitta. Exatamente. E até eu fiz uma análise lá da Priscila Alcântara, né? Eu vi. Eu vi. Era cantora gospel, né? Era do meio evangélico. E, nossa, se perdeu completamente, né? Já tava meio ali, né? Mas se perdeu, né? Foi muito mais profundo, né? E, pá, é terrível. Cara, esse é um sinal que pode acontecer com todos nós. Com certeza. Com certeza, todos, sem dúvida. Todos. Se a gente não estiver atento. Não estiver atento. Orar e vigiar. Exato, ninguém tá a serpente do dinheiro, ela vem e lembre-se. Lembre-se de uma coisa. Uma única gota de veneno percorre todo o sistema do corpo. Sim. Ela entra no sangue e acabou-se. Vai para todo que é lugar. E mata a pessoa. Uma gota de veneno. De uma serpente. Então, é muito perigoso tudo isso. Tem que ter uma linha muito tênue entre fazer a vontade de Deus
e não buscar uma fama desvairada, o dinheiro a qualquer preço. E com isso não quer dizer que a pessoa não vai buscar ter o sucesso, não vai buscar Não, ser bem é outra sucedido, história. como você falou. Eu quero Claro. retratar Hollywood. Maravilha. E tem um propósito nisso também. Tem um propósito? Olha. Com certeza, né? Porque no momento, por exemplo, assim, o que eu penso, né? Que pra conseguir furar a bolha, né? Porque tudo que a gente fala é pra uma bolha, Aham. né? É verdade. Pra você conseguir furar essa bolha e chegar, por exemplo, em jovens e chegar em outras pessoas, que você possa depois, com o seu testemunho, né? Até é interessante falar, porque eu me converti há pouco tempo, né? Como católico, né? Eu era evangélico, né? Era? Sim. Você era evangélico? Eu não sabia. Eu era evangélico, né? Fiquei um tempo afastado e hoje eu sou católico. Mas você né? nasceu em família evangélica? Não, eu nasci numa família que eu não era nem batizado. Não tinha me batizado. Minha mãe me ensinou o Pai Nosso quando eu era pequeno, né? Tal. Mas não íamos na missa, nada do tipo. E o meu pai estudava muito ocultismo. E eu aprendi muito nisso, né? Meu pai era da Rosa Cruz. E aí eu comecei a aprender com ele lá. Meu pai estudou 40 anos isso. Caramba. E toda a minha juventude eu estudei bastante, né? Desde os 15 Que anos. embasou muito do que você faz hoje. Sim, e se você parar pra pensar, a mágica, ela tá nesse meio. Então as coisas meio que fizeram sentido ali, né? Só que, claro, a mágica, né, é de uma forma de entretenimento, mas existe um mistério. Então o mistério atraía, né? E aí eu estudei bastante essas coisas, até que... Nossa, e foi uma virada total, assim, de me tornar evangélico. Porque tu imagina, alguém que era, entre aspas, não era ateu, acreditava em Deus. Sim. Só que era completamente, assim, alheio, né, essas coisas. Aí quando começa a se tornar evangélico, pra mim foi uma virada, assim, de mundo. Só que ainda faltava algo. Mas você virou evangélico, algum amigo te levou pra igreja? Como é que foi? Então, quando eu era mais novo, aconteceu uma experiência, né? O meu irmão, ele era evangélico, meu irmão mais velho. E aí ele me levou em alguns cultos. Aí eu fui, mas meio que não dava bola, assim. Não queria. E aí, de vez em quando, aí não ia. E aí teve um dia que eu tava numa fazenda. E essa fazenda ficava a meia hora da cidade. E aí eu não sei o que aconteceu, comecei a sentir uma dor muito forte aqui. Mas muito forte, assim, eu nunca senti uma dor tão forte. E aí eu falei, né, chorando lá e suando. E sei lá, eu devia ter uns 16, 17 anos. Suando bastante, me jogando água, assim. Aí pegamos o carro, fomos pra ir pro hospital. Aí já tinha uns 10 minutos de estrada. E aí eu falei assim, Jesus. E quando eu falei Jesus, a dor parou. Não. Aí eu comecei a pensar assim, nossa. E ali eu já comecei a, tipo assim, ter um pouco de fé, sabe? Que eu não tinha antes. Só que, quando eu me converti pra evangélico, né? Por exemplo, assim, tava tudo errado. Eu não fazia castidade, né? Tudo que você imaginar. E o pastor chegava pra mim e falava assim, porque Deus quer, porque não tinha um embasamento também, né? E fora que era uma igreja que a gente ia, e não falando mal dos evangélicos nem nada do tipo, mas era uma igreja que a gente ia, que tinha se criado porque não concordaram com uma outra igreja, e aí criou, e aí quando vê outros não concordam e vão e tal. Então faltava o senso de unidade, também faltava tudo ali. E é claro, eu não tinha essa profundidade também, depois que eu comecei a estudar, né, que eu entendi o que faltava, que era essa questão também da razão ali, né, a fé, a razão, né, porque nós somos seres pensantes, né, Deus nos deu essa intelectualidade, então eu não sou intelectual nem nada do tipo, mas esse foi um dos caminhos, a beleza. Você ficou quanto entender o que era tempo castidade. frequentando a igreja evangélica? 3 anos. 3 anos? É. E daí a sua virada pro catolicismo? Aí eu comecei a me afastar um pouco da igreja, né, evangélica, por causa dessas coisas. Comecei a ver, assim... Questionar. E não é nem questionar, eu acho que é muito pelo testemunho, sabe? Eu tava conversando com o José ontem, né, sobre isso. Porque eu não fazia castidade. Eu ia quando eu queria, no culto, às vezes tô afim, às vezes não tô afim, né? Por mais que era 3 anos, não era aquela coisa assim, lia a Bíblia, ok e tal, tudo mais, mas faltava muita coisa, né? E principalmente de entendimento mesmo, do por que eu estou fazendo isso, né? Porque tem a fé, ok, tem Deus, mas tu olha pro reflexo da tua vida, assim, e falta muita coisa. E isso é muito da intenção, né? De colocar, né, uma decisão, né? Mas aí, o que aconteceu? A mudança toda foi... Eu já comecei a meio que ir na igreja católica, assim, e tudo muito novo pra mim, porque tu imagina, né? Era uma quebra de paradigma total. Muito, assim, pela questão
da beleza, só que isso, querendo ou não, por mais que a beleza esteja ali, bondade, é verdade, mas é ainda superficial, né? Só que Mas foi algo que te atraiu. foi algo que me atraiu Diga-se muito. de passagem, se você fizer estudos de grandes catedrais, de igrejas no mundo, você vai poder contar aquilo ali conforme as pessoas talvez nunca imaginaram que aquela construção tem aquele significado. Exato. Isso aí, não sei se está nos teus planos, mas eu acho que você faria É interessante. muito bem, Uhum. né? Com Pegar certeza. algumas foi- igrejas, pelo menos. Vocês querem mais água? Quer mais água? Eu quero. Eu Uhum. quero também. Aí, galera, o pessoal tá aí, traz água aí pra gente. Vambora, produção. por favor. Essa água acabou, produção. Chegando. Ó. Bom, e aí a beleza atraiu muito, né, na questão da igreja, só que ainda não tinha decisão. E eu não era nem batizado, né? Então, putz. E é extremamente recente, porque o que aconteceu? Eu vim fazer um trabalho aqui no Rio de Janeiro, pra Power, né? Do Ítalo, Mac. Eu vim aqui pro Rio de Janeiro e eu estava indo na igreja católica de vez em quando, mas não era batizado, não fazia nenhum tipo de catequese ainda, nada do tipo. E a minha noiva, né, a namorada na época, né, ela também estava fazendo uma mudança drástica, assim. Porque ela, tipo, e ela fala abertamente, né? Ela soprava canela no início do mês, eram umas coisas assim, né? Tudo meio... Só que foi junto, assim, sabe? Foi em Pra que conjunto. só pra canela Eu no ia início do perguntar mês? isso, porque... Pra dá que é sorte. isso? Ah, É, é? um negócio Eu gosto de canela na canjica. Agora pra que só pra Porque canela no início não do faz mês? sentido No nenhum. preço que tá a canela, não pode ficar soprando, não. Mas é engraçado. Porque a mudança foi muito em conjunto, assim, sabe? Tanto que quando eu conheci a Gabi, né? Que é a minha noiva, a gente vai se casar em outubro. Eu conheci ela. E o nosso primeiro encontro, por mais estranho que seja, assim, ela falou assim, vamos na igreja. E ela não era da igreja, eu não era da igreja, a gente não era católico, nada. E a gente foi numa igreja pra quê? Pra ver o lugar, uma catedral, né? Lindíssima que tem lá em Porto Alegre. Mas ok. Ainda não tinha tomado a decisão, né? Demora um tempo, né? E aí eu vim aqui pro Rio pra fazer um trabalho pra Power. Cheguei num domingo. Aí segunda, eu tava lá na casa do Mac, né? E aí aconteceu, né? O pai do Ítalo Faleceu. Ah, você faleceu. tava aqui. Eu tava aqui. Né? E aí eu tava aqui, a gente foi lá no velório, né? E depois teve a live do Ítalo, né? Sim, sim. Nossa, naquilo ali, eu assim, cara, o que eu tô fazendo? Né? Eu preciso mudar tudo, entende? Tipo, eu vi que tava tudo errado. E aí, enfim. Mas foi uma decisão mesmo. Aí eu, né, comecei a fazer catequese lá, né? Já me batizei. E estamos em castidade, né? A gente vai se casar em outubro. E, enfim, mudou tudo, assim. E cada vez tentando compreender mais, né? E Estudar cada mais. vez você Mas sente você que se melhora. batizou aonde foi? Nossa, Foi no Rio Grande do Sul? melhor. Foi no Rio Grande do Sul. Foi com o Padre Lucas lá na Igreja das Dores. Ela era Nossa Senhora batizada? das Dores. A Gabi já era batizada, né? E ó, escreve o que eu tô falando. Depois que vocês casarem, tiver o sacramento do matrimônio, Sim. você vai... É assim, uma amiga casou agora e eu falava isso pra ela. Ela falou, Kênia, realmente... Como muda. Eu falei, claro, gente, aquilo é um sacramento. As pessoas, porque a gente não tem um óculos pra botar aí pra entender como realmente vocês vão virar uma só carne. Uma só carne, Exatamente. né? Uhum. É isso. Só a questão da castidade, assim, já mudou muito, É sabe? muito importante. Mudou E é um tudo, assim, valor no que as nosso pessoas não relacionamento. dão. E assim, isso se reverte em grande bem depois do casamento. Muito. É Muito. impressionante. Muito. Como também o método natural contraceptivo, Sim. pós o casamento. Uhum. Isso é muito importante estudar. Né? A gente tinha aqui o Instituto Pro Família, nem sei se ainda está funcionando o Instituto. Tá de uma forma muito precária. E o método é assim, 99,9 de acerto. Uhum. Então é muito importante. É isso. acima de quem usa pílula, de quem... É impressionante mesmo. Olha. E é feito pela igreja. Quem conduzia muito bem esse método era o Dom Rafael Liano Cifuentes, que era um bispo, que era do Opus Dei, muito sério. Uhum. E ele que fazia, que levava adiante esse método, e é coisa muito bacana. Olha só. Foi bacana, Que bacana. mesmo, é bacana. Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar dos filmes um pouco? Vamos. Porque, assim, a gente tem visto uma sequência de filmes sofríveis. Sim. Sofríveis. Uhum. E aí você pega e lança um filme, né? Como, por exemplo, o Top Gun, que foi um maior sucesso, né? Sofríveis e contra a fé, né? Porque É. se você pegar até mesmo um desenho animado do Buzz, né? Você vai ver o que acontece lá. Sim. Então, estamos falando de sofrível muito doido, e né? principalmente contra a fé católica. É. Diga-se passagem, eu estava escutando ontem alguma coisa, não sei se era no TikTok, onde era, e um pastor falou uma coisa interessante. Ele estava falando sobre política.
olha, você tome cuidado em quem você vai votar. Eu não vou recomendar ninguém. Agora, vai votar num partido que prega contra a sua fé. Num candidato que prega contra a sua fé. Que diz abertamente que vai fazer isso ou que vai fazer aquilo. Que vai apoiar isso, que vai apoiar aquilo. Como você pode dar um voto para isso, não é? E depois você vai comungar. É impossível um negócio desse. É a mesma coisa. Claro, a gente fica muito restrito na questão de filme, porque, como eu te falei, às vezes você vai ver um filme, eu fui vendo pensando que era a vida da pessoa e não tinha nada a ver com aquilo. Estavam tentando repaginar o que não era e lascou. Você vai levar uma criança pra ver um filme... Acho que nem estavam tentando repaginar o que não. Acho que ela fazendo esse personagem Colocaram aqui. ela como personagem. né? Exatamente, mas só isso. Você que foi iludido pro filme. Eu fui iludido, não leu sinopse. Gente, É um olha só. remake, na verdade, sabia? É um filme remake, lá é dos anos verdade. 40. Pois é, eu sou bobinho. Então eu Não, fui o achando melhor de que tudo é. foi no final do filme. Ele olhou pra mim e disse assim, mas isso não era a vida Mas não era dela. a vida Eu dela, falei não, assim, fechando. Atenção, Chamaram- alô. eu Você não tava entendi. Sério, ele caiu de paraquedas no filme. Eu comecei a rir. Eu falei, gente. Aí você vai ver o Buzz Lightyear, tem lá, sei lá, que eu não fui ver, mas tem lá a cena de uma menina que beija a outra. Né? Então, assim, são coisas... Pro público infantil, né? Pro público infantil, né? As pessoas pregam um negócio desse e a indústria, com o seu poder, não é? Financeiro, de colocar isso em cima da cabeça das Não, na crianças. verdade, assim, num filme infantil, não tem que nem que abordar esse tipo de cabe assunto. isso. Não cabe, né? E eles estão tentando colocar a goela abaixo, né? É o que a gente falou, né? Dessa questão de tentar mudar a realidade a todo custo. E o reflexo tá aí, né? A gente consegue ver nas bilheterias, né? Que esses filmes que realmente, por exemplo, Buzz Lightyear foi um fracasso de bilheteria. E quando eu era pequeno... Eu vi Toy Story. Era tipo assim, era sucesso. Era não sucesso. Não tinha como o Buzz Exato. Lightyear ser um fracasso. É. Por que foi um fracasso? E por que, por exemplo, Top Gun, né, se tornou um filme, nossa, sucesso completo? Eu vou te falar uma coisa. Você pode ver aquele filme com qualquer um. Top Gun não era um filme que estava na minha visão de interesse, assim. Eu assisti o primeiro, né? Uhum. Mas não era uma coisa assim, avião e tal. Eu não sou do arquétipo do rebelde. Já fui, né? Tem até uma tatuagem que eu não mostro muito, mas já fui do arquétipo do rebelde. Mas a questão toda é, você vê assim, o Top Gun, ele seguiu exatamente a jornada do herói, ele seguiu todos os conceitos simbólicos ali que precisavam para atrair a maior parte das pessoas. Por quê? Porque esses conceitos simbólicos, eles fazem parte, é um reflexo da realidade, né? E outra coisa interessante, eu vi o filme do Elvis agora há pouco. Né? Não vi. Esse eu não vi também, não. É um filme bibliográfico, assim, é excelente, né? Em relação à questão de qualidade, de atuação, o ator, ele tá atuando, mas tu vê exatamente que é um processo bem antigo, assim, né? O Elvis, né, ele quase foi preso. Por quê? Pela maneira que ele se movia no palco. Sim. Né? As mulheres enlouqueciam lá e era extremamente né, sexual, um negócio, tanto que tinha apresentações que ele saía beijando na boca as mulheres. Né? Eu nem sabia disso, né? Mas eu achei engraçado. Também não sabia disso. E aí você vê, né? Hoje Elvis é uma coisa que você pensa, pô, melhor que a Anitta, né? Porra! Só que olha da onde que surgiu, né? E pra onde foi. Né? Só que mesmo assim, lá naquela época, se tu pensar, nossa, começou ali, entendeu? O problema começou é o seguinte, antes, né? tem No umas blues, Tem no que jazz, começar com né? alguma coisa ali, não vai já porque chegar com a bunda da Anitta, É a né? janela de Overton, né? Bunda da Anitta, Você a começa, bunda né? já passou há muito tempo. A bunda da Anitta já passou muito, e já é capítulo vencido. O problema é que antigamente era proibido. Aí agora tem que botar a goela abaixo. Daqui a pouco vai ser obrigatório, irmão. Esse é o problema. Eu tô preocupado como vai chegar obrigatório. A gente não sabe pra onde tá indo, né? Isso é uma questão, né? Assim, falam muito dos conservadores, assim, tipo, conservador, né? Você é muito do passado, retrógrado. Mas não é isso. A questão toda é, ok, a gente gosta do avanço, a gente gosta da tecnologia, tudo, as coisas têm que avançar, só que, calma, né? Vamos com cuidado, pra onde que tá indo, né? Pra onde que tá sendo levado as coisas. E dessa maneira, assim, tipo, Anitta, tudo que esse pessoal tá influenciando esses jovens, tu vê TikTok. TikTok é menininha de 12, 13 anos dançando Anitta lá. O que serão desses jovens quando eles tiverem 20, 25, 30? Cara, a gente não... E é tanta gente Não, é uma sexualização dançando, cada vez mais cedo. E mostrando a bunda, assim, você vai ver um TikTok, você quase não consegue ver o TikTok, porque... Não, eu nem uso. Tem o concorrente dele, Quai, sabe qual é? Não conheço. Pois é, esse daí, então, no Rio de Janeiro é um horror. Porque, assim, tem um amigo que eu soube que é diretor de lá, o que ele retrata de crime
de coisas, de espancamento em favela, de tiroteio, de traficante. É um negócio horroroso. Eu não sei por que essa plataforma permite tudo isso. Nossa, E publica tudo isso. É uma aberração. Aberração. que absurdo. Tortura de pessoas e coisa, e ninguém vê isso. Meu Deus. É assim, como isso? Aí o algoritmo. E assim, e você tem que passar o vídeo rápido. Eu nem entro mais. Porque se você passa aquele vídeo e fica ali 3 segundos, o algoritmo diz, opa, ele gostou daquele negócio de tortura. Agora vamos botar só de tortura. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver esse troço. E aí acaba que aquilo fica empurrando pra cima de você. Que absurdo. Entendeu? Eu agora tô dando clique em carro. Aí aparece carro. Fico vendo carro. Pronto. Melhor não ver. Hã? Não ver. Não dá. Olha só, eu acho que todos nós que trabalhamos miseramente dentro de um contexto de mídia, alguma coisa a gente tem que passar o olho e tem que ver. Vai chegar, né? Porque senão não adianta. Você não consegue também produzir uma mídia que você não viu nada do que está sendo feito, Não, tem que até ver o para contestar. comportamento, Não tem né? como. Mas você recebe muitas críticas pelo posicionamento, falando dessas coisas? Como é que é isso? Ah, sim. Demais, Você achando né? que você é louco? Que Da você... bermuda, então. Sério? Por mais Ninguém que- tá com raiva da bermuda ainda? Supera a bermuda, gente. supera. Bota a calça. Aham. pô. Nunca pensaram em Mande te cancelar, não? marmanjão. Já chegou no Twitter, né? Algumas pessoas, assim, já falaram. É toda semana. É Toda mesmo? semana, né? Mas quem Teve se uns- posiciona, que é prego que se destaca, toma martelada. Não tem jeito. Se Não tem você jeito. se posiciona, você vai ouvir. E foi uma Não é? questão, Não assim, tem. que depois que a gente entendeu, né, o que de fato é o posicionamento e o que a gente tem que fazer, é isso. Não tem o que fazer. Você vai, e eu falo para os meus clientes isso, né? É claro que não precisam falar tudo, né? Você pode ser comedido, você pode ver o que você vai falar, Uhum. só que você tem que ser bem claro, assim, posicionamento é o quê? É a fatia do bolo. Você pega a fatia, o restante você vai jogar fora. É isso aí. Então, se o pessoal não gostar de você, se reclamarem, se criticarem, ok, eles não são compradores e possivelmente essas pessoas que estão te criticando são as que mais estão com você na cabeça delas. Então, de repente, lá na frente, eles virem compradores. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alunos de fotografia, né? Onde eu batia muito no Photoshop. Eu falava, nossa, vocês estão transformando pessoas em bonecos, superficial, não sei o que lá. Nossa, queimava muito. E a maioria dos fotógrafos me odeia e muitos me odiavam e se tornaram alunos. E depois chegam lá e falam, nossa, João, eu te odiava. E agora, né? Que bom, obrigado eu pela sinceridade. eu tô com ó. muitos que estão me odiando agora. Tem uns aí que eu tô para responder, não respondi ainda, que falam sobre imagem. Uhum. Evangélicos que entram para poder curtir o Instagram do Bertaldo, não sei porquê. Né? Se não quer falar de imagem, parceiro, curta o seu, vai pra lá, onde você quiser. Mas eu vou falar de imagem. Aí o cara tá lá, que eu não li a Bíblia, que não sei o quê. Agora, o que eu vou fazer se o cara não estudou? Exato. O cara não estudou, vai estudar, porra. E tu- Vai estudar, que a coisa é a outra. Fazer o quê? E falando de Então- crítica, a crítica que eu mais recebo é dos evangélicos. Porque eu me converti. Sério? É, porque qual que é o processo, né? É o que eles falam, né? Nossa, eu já vi católico se convertendo para evangélico. Por quê? Porque eu não sabia da própria religião, né? Exatamente. Né? Agora, e aí eles Simples criticam. assim. E, nossa, minha caixinha é cheia de pessoas porque você se converteu, porque eu não falei ainda do porquê. Não falei publicamente, não fiz vídeo, não fiz nada. Porque eu acho que eu ainda preciso viver muito disso, né? Viver o testemunho ali, né? Realmente tornar as coisas mais ainda, Claro. né? Antes de falar qualquer coisa. Mas assim, é bizarro. É direct, é caixinha, é muita coisa assim de pessoas falando, nossa, por que se converteu, por que se converteu? E as imagens, né? E os santos, e não sei o que e tal. E, pô, é bizarro. Olha só, Aí vem a maior parte da crítica. o sujeito quer ser evangélico. Olha só, nós temos nossos irmãos evangélicos com o maior prazer, irmão. Sim. Quer ser evangélico. Mas não vem encher o saco, né? Mas não vem encher o saco. Putz, teve outro Eu sou dia- católico. Não, teve um enche dia que paciência. eu tava rezando É. ao vivo. Pô, Aí eu rezo ao vivo que tem uma imagem grande de Nossa Senhora atrás de mim. Sim. Né? De 1 metro de Nossa Senhora de Fátima. Eu rezando. Aí entrou lá um simpático. Gente, eu não. Cara chato. Aí entrou e começou. Você está adorando imagem. Eu. Ah, meu Deus. Não pode ter imagem. Aí eu parei. Eu falei, gente, agora não pode perder, você respirar. avisa ele que não pode Aí cortar eu o cabelo. Aí eu virei e falei assim. Aí eu li o nome da pessoa, eu falei, fulano, faz o seguinte, você vai chegar, eu quero que você pegue agora e você tire todas as fotografias que você tem do porta-retrato da sua casa. Tem fotografia da sua mãe na sua casa, você vai tirar. Você está idolatrando a sua mãe. Porque essa imagem aqui não é nada mais, nada menos do que uma imagem 3D. É uma imagem 3D. Eu não tô achando que Nossa Senhora tá aqui.
Mas eu trato da mesma forma, você tem um porta-retrato, você vai deixar cheio de poeira, todo sujo? Exatamente. Não vai. Então, pô, não enche o saco, agora rasga tudo. Vai lá e rasga tudo, não chateia. Entendeu? Aí entra na oração dos outros pra perturbar. Vê se eu vou ficar entrando na oração lá do irmão evangélico, pra falar, cadê a imagem que eu não tô vendo aí? Mano, Não, mas é muita loucura. isso. Mas olha só, me conta aqui, eu soube que no próximo domingo você tem uma imersão, não é isso? Essa imersão Sim. é só no domingo, é live ou depois a gente pode fazer depois? Porque, por exemplo, nós dois gostaríamos de fazer. Aham. Só que no domingo nós temos um compromisso evento, de dia inteiro, Sim. por acaso, nesse domingo. Então a gente não consegue. Como é que é isso aí? Conta pra gente um pouco o que vai ter na imersão. Essa imersão, né, para os alunos da Masterclass, ela se tornou um presente para eles, né? E a gente fechou a Masterclass, né? A gente vai fazer toda uma repaginada. Ih, não dá pra se inscrever então, não. Puxa vida. Tem que esperar abrir a nova turma. Mas a imersão você consegue se inscrever por fora. Né? A gente fez um valor simbólico lá. E basicamente vai ser uma imersão só sobre arquétipos, das 9 da manhã até as 18 horas. Vai ser intensiva, assim. Vai ficar gravada? Vai, e quem tiver acesso vai ter o acesso por 1 ano. Então, é só então a comprar. pessoa ainda pode Então comprar. a gente Fica. pode se inscrever. Podem se inscrever lá. Aí a pessoa entra no Instagram, @João Mena. João Mena com 2 M's e 2 N's. Tá. Meu Dois nome é- M's? Dois M's. Dois M's. M's e 2 N's. Meu nome é João Manuel Mena Barreto Neto, né? Um nome grande. Então, botei 2 M's e 2 N's. Mena Barreto? Mena É, Barreto. Você é da cara- família Mena Barreto? É um Sim. cara... Da família Mena Barreto que tem rua? Tem uma Sim, rua aqui sim, no Rio de sim, Janeiro, sim. Mena Barreto. O meu avô... Meu avô não, né? Mas... acho que deve ser tetravô. Ele foi... lá da Guerra dos Farrapos, né? Tem toda uma história, né? Foram lá em São Gabriel, né? Praticamente fundaram a cidade, né? Então tem toda uma origem, assim, da família bem legal. Você é João Manuel Mena Barreto. Neto. Neto. Porque foi de avô... É assim, quase um nome principesco, né? o meu Eu avô... gostei disso, né? João Manuel Mena Barreto Neto. Gostei disso. O meu avô, ele é João Manuel Mena Barreto Neto também, né? Então, e o meu pai é Gabriel Mena Barreto Neto, né? Por quê? Porque sempre foi passando assim, Gabriel Mena, João Manuel... E foi indo, escadinha, né? Ah, o Neto Tá. não é porque é neto, é porque foi passando de um pro É outro, Neto né? por causa do meu avô, né? Não, mas... Ele tem um nome, João Manuel Mena Barreto. Não, mas ele também tinha um neto? Porque seu pai tem um neto também no nome. Aí o meu pai tem por causa do avô dele. Ah, entendi. Tá, Foi- entendi. Tá, Na entendi. realidade é tátara, né? Foi pra... É que nem a minha Mena Barreto, dinastia. Tátara É Neto, escadinha. pois é. Dinastia Ming. Entendeu? A minha, eu seria Bertaldo Soares Tataraneto. Não, Oitavo. Acho que oitavo. Oitavo. Acabou a dinastia, gente. Foi, Nosso filho tá. chama Rafael. Oitavo da dinastia. Acabou a dinastia, encerrou. Cancelou. Mas então Não. a pessoa pode entrar no seu show que é João Mena. Mena, com 2 Mena. M's e 2 Mas N's. tem 2 M's mesmo, é? Ele tem 2 M's porque eu ainda porque é não Manuel. consegui disponível com um M só. Não, é porque é João Manuel. Então um É. M é do Manuel e outro do Mena. Mas eu botei porque não tem disponível. Eu tô tentando, né? Conseguir disponibilidade pro M com um M só, né? É um menininho de 7 anos que tá usando. Aí eu mandei pro Instagram, né? Falei assim, ó, o Instagram tu só pode usar a partir Compra dos 13, dele, né? cara. Ah, Eu falei com a mãe dele, ela não me respondeu. Né? Mas enfim, vai acontecer, vocês vão ver. Mas, não, mas Vai. é esse domingo. Mas aí a Esse pessoa domingo, pode dia 28 de comprar agosto. e se não puder assistir no domingo, a pessoa pode assistir depois. Pode Pode- assistir durante um ano. Pode assistir depois, né? Vai ser agora dia 28 de agosto, né? E depois que a gente fizer esse... na verdade, fecha agora as inscrições, né? Fecha no dia 27. Dia 27 de No agosto. sábado, fecha. Fecha no sábado. Não, a gente vai Mas- escrever hoje já. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse dos arquétipos é para qualquer... Não é só para quem vai trabalhar com fotografia. É para qualquer Não. pessoa que quer entender um pouco da sua imagem, que quer entender a imagem que passa. Exatamente. Não é isso? Como conquistar o inconsciente. Né? A gente vai Ah, que entrar legal isso. vamos entrar em várias questões assim É você profundas que do dá arquétipo. o dia inteiro? dia Tem inteiro. mais pessoas que dão com você? Só eu. A gente que vai legal trazer um isso. convidado, né? Como estudo de caso, assim, uma pessoa que eu fiz o posicionamento, né? E vou mostrar por A mais B, assim, por que eu fiz isso, por que a gente fez isso, né? Por que a comunicação veio pra esse lado e não pra aquele. Então vai ser bem legal. Pô, legal isso. E quando é que você falou que tem alguma coisa que tá fechado? Você tem um curso também. Tem a Masterclass, e a Masterclass a gente vai abrir novamente. Mas o só que- Masterclass é no Masterclass ou numa plataforma sua? Não, é uma plataforma nossa, né? A gente chama de Masterclass, mas é simbólica e semiótica nos negócios. Então também é para business, né? Para pessoas que querem saber se posicionar sobre arquétipos, né? A gente tem uma dinâmica bem legal. Só que a gente fechou. Por quê? Porque vamos fazer uma atualização estética, né? A gente vai mudar muito. Era na webcam, ao vivo, e a gente vai fazer gravado agora. Ah, que legal. Então vai ter uma atualização.
né? Vai ter uma atualização enfim, vai mudar o preço também, mas vamos abrir novamente futuramente. Então, basicamente, eu tenho esses dois públicos, né? Que é o público profissional e os fotógrafos, né? Que eu também ajudo ali a se tornarem retratistas, né? Não, e legal que também não está restrito só a quem é fotógrafo, né? Você tem, como eu falei, diversas pessoas em diversas áreas. A pessoa é chefe de cozinha. Médico, chefe de cozinha. Seja o que for, DJ. É professora, DJ, exatamente. Tem de tudo, pode... tem de tudo. E eu já vi, assim, é muito legal os testemunhos das pessoas, né? O que elas falam, né? Que mudaram completamente e você vê o reflexo disso em tudo, no comportamento, assim. Teve uma que eu encontrei agora esse final de semana. Ela me falou, nossa, João, faço masterclass e tal. Ela tinha o cabelo vermelho. Aí ela pintou de preto. E aí o marido dela falou assim, nossa, mudou até o comportamento, sabe? Tipo, mudou quem ela é por causa de uma coisa externa, assim, claro, né? Sim, tu deixa de usar bermuda, tu deixa de fazer qualquer coisa assim, tu muda, né? Tu começa a mudar quem você é ali, né? Não, porque você acaba exteriorizando aquilo que tá dentro de você, né? Eu tive uma funcionária que ela... Assim, cada semana, acho que era cada semana, ela aparecia com cabelo. Ou era a cor, ou era o tamanho. Aí teve um dia que eu não aguentei. Eu cheguei pra ela falando, vem cá. Você tem, o que tá? Aí eu comecei a conversar com ela. Começou logo na investigação. Porque eu falei assim, né? Acho que eu sou psicóloga, né? Eu falei assim, o que tá passando contigo? O que é? O que tá te deixando tão inquieto? E realmente depois ela separou, mudou, fez não sei o quê. Arrumou foi uma confusão. Foi ela tava muito inquieta com tudo que ela tava vivendo. Ela tava exteriorizando ali com aquele trocentos cortes de cabelo diferentes, de cores. Né? Não sabe quem ela é, né? Não, total. E você via isso, você vê isso refletido. Você vê isso refletido na sua casa. Você pode ter uma casa simples, mas ela é uma zona... aquela confusão do início, o quarto, né? Muitas pessoas têm o quarto, aquele quarto bagunçado, que tá refletindo muito no interior. E você reflete também na sua parede. Isso você não tá falando da minha mesa de trabalho, não. E mesa de trabalho, é mesa de quem trabalha. É só você que de quem sabe, trabalha, né? você tem 500 mil papéis, você bota aquele papelzinho aqui, ó, que tá aqui, que eu sei que ele tá aqui, né? Que de vez em quando eu chego pra pessoa que tá uma Agora, confusão. aquela mesa também muito arrumada. Se arruma, já era. Que tudo tá aqui, o livro tá aqui, as canetinhas estão aqui, a borracha tá aqui. Não precisa ter toque, e a né? água tá ali. Milimetricamente eu fico assim, gente, pode mexer nisso aqui? Pode trabalhar, pelo amor de Deus, ou não pode fazer nada? Nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Senão Vamos vai chegar desmontar. ali no meio termo, não é? Mas é isso. E é legal que a pessoa aprende, né? Não e é aprende porque, com tudo isso. Você falou aí, né? Não é porque é simples que não pode ser belo, né? É claro. E ordenado, né? Com certeza. Isso, assim, até é legal de falar, né? Pro meu público, a maior limitação que eu vejo é em relação a essas questões que acho que foram impostas pela sociedade, sei lá, de que, tipo, eu não consigo arrumar isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo isso porque, não, sei dá lá, pra falta arrumar alguma sem coisa. dinheiro. Exatamente, né? Não é porque... Claro. Olha, você pode deixar ordenado, bonitinho ali. Às vezes é um lugar que tem dinheiro e não tem nada, assim, de... Às vezes também tem muito dinheiro e é brega, né? Nossa. É brega. Nossa, tem muito disso, viu? Tá brega, com problema com a muito. estética, né? Não apurou a estética. Brega. Não. Aí, gente, não se inscreve no curso. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Porque você tem dinheiro, você vai apurar a sujeira. Você não tem, você vai aprender a tirar leite de pedra. Boa. Gostei. Isso daí não tem nada a ver com Vamos fazer dinheiro. o marketing lá do negócio. Tirar leite de pedra do negócio, não é? Gostei, vou usar. Porque você de vez em quando vê umas pessoas que elas são, assim, muito simples, mas você vê que tá tudo assim, tem uma lógica naquilo. Tem uma dignidade o negócio, né? Não é? Mas você tem gente, tanto simples quanto com muito dinheiro, muito esculhambada. Que o negócio fica muito feio. E a beleza é um serviço ao olhar do outro também, né? Com certeza. Né, você tem que dar o que tem de melhor. Não vai dar o que é ruim pro outro. Vou oferecer o feio. Exatamente. Coisa esquisita, né? É uma questão de egoísmo também, né? A pessoa ficar olhando só... Gente, a partir de hoje eu venho trabalhar só de terno. Tá certo? Vou refazer minhas camisas de terno, que eu ando todo esculhambado. Lembrei disso que eu ando esculhambado. Vou colocar assim. Vou procurar um hairstyle. Vou arrumar meu cabelo também. Tá? Não sei assim se estou precisando aqui alguma coisa vai mudar o armação do óculos. Mudar também o óculos. Não, e isso é uma coisa também que as pessoas pensam assim, mas então me arrumar bem é só ficar de terno, é só ficar de blazer. Não. Que também não tem nada a ver, né? Aí, ou às vezes até o conservador acha que ele tem que se espelhar aos britânicos. Mas você mora no Brasil, cara. Exatamente. Verdade. Né? Então tem toda uma questão assim, tá num lugar quente. Tá quente, mas não precisa botar bermuda. Coloca um tecido mais leve ali, né? Você vai mudando, né? Bota Aqui, um tecido mais camisa, claro. Acabou, né? Também tô em viagem, né? Não ia ter terno, né? Também. Era um problema vir conversar com ele, a gente tem que se arrumar. Peraí, que imagem Cara, que eu tô ontem passando. não, você não faz ideia que às 2 horas da manhã eu acordei. Pra quê? Falei assim, Jesus, que roupa eu vou botar?
Mas O tu João, sabe... João vai estar lá, meu Deus, Não, ele vai mas- começar a ver o arquétipo meu. Meu Não, mas Deus olha do céu. só, eu vou Isso falar não vai combinar, não sei se o gel no cabelo ficou bom. Meu Deus do Eu vou céu. falar uma coisa pra vocês que até é legal de comentar. Tem uma coisa que a gente chama de dress code, Ah, né? E aí, antes de eu vir pra cá, eu vi qual que era o teu perfil. Aí eu entrei lá Tá vendo? e vi a maneira que você se vestia e eu pensei assim, cara, eu não vou... Eu vi o do José também, como que ele foi. Cara, eu não vou ir de terno, porque a gente tem uma questão do dress code, que é você nunca pode se vestir melhor que o anfitrião. Então você tem que ir... Tem nem, olha, dicas com o João Mena. Entendeu? Isso é pensar no outro, entendeu? É verdade. Legal mas falar isso aqui. É verdade. é o dress code. Muito bem. É. Não, e você Tem. sabe que isso está previsto também no código, né? Por exemplo, dar um exemplo para você. O cardeal vai para Roma. Por exemplo, o cardeal Eugênio fazia muito isso. Ele ia para Roma e ele ia de terno no voo, por exemplo, não ia de batina. O padre que ia recebê-lo estava de batina, mas também não estava com mais do que deveria estar. Sim. E aí, assim, depois ele colocava a batina. Isso é questão da elegância Tinha no tratar com o outro. Exatamente. Não, E você tem como se vestir elegante na de forma hierarquia simples. tem isso, sim. Né? Você, tanto na militar quanto na eclesiástica. É. Você não está mais bem vestido que a autoridade. Sim. Você se posiciona ali, né, da mesma forma. Se é uma coisa mais descontraída, né? Não, eu vou estar todo de terno, todo fatiotado. Não, Isso não é questão precisa. da elegância no tratar com o outro. Exatamente. Que é importante. E aí, claro, que tem lugares, vai numa palestra. É óbvio, né? Você tem que se apresentar da forma certa. Vai fazer uma live, dependendo para que tipo de público, né? Tudo isso tem que ser pensado, assim, para também deixar as pessoas à vontade, agradável, né? Tem tudo isso aí, O pessoal do Flow vai querer matar a gente, que o cara recebeu o presidente de chinelo e de short. Mas o presidente usa chinelo também, então tá tudo né? bem. Não, mas ele tava de descalço, né? Descalço, né? cara. Muito Ali doido, foi. né? Descalço Meu de Deus, né? Mas é porque o cara já atingiu o patamar. O Flow é o pai dos podcasts, né? O cara já atingiu um patamar Não, que ele não podia também isso se é uma arrumar, porque aí sunga. o público dele não ia reconhecer ele. Mas aí é que tá. Porque eu penso da seguinte maneira, né? Tudo bem que ele tá servindo ao público ali. Mas o presidente tá ali, né? Cara, o presidente na tua frente, É. né? Você tem que ter o respeito. Independentemente de quem seja o presidente. Independente. É o você presidente tem que da ter o respeito. República. Bota uma calça e um tênis, pelo menos, né? Cara, Não, o cara tava tava de bermuda e Que descalço. bermuda! Eu tava de bermuda e descalço. Tava de Bermuda e descalço ainda. Não, caramba. Não, e com a perninha virada aqui na É. frente, futucando o dedo. Não. Quase que pegou o inhex pra Imagina, matar a né? unha. Pô. Não, o presidente Sobe tá a aqui, unha, mas vai tá lá. tudo bem. Tá tranquilo. Bolsonaro tá aqui, mas... Eu já escutei umas pessoas vendendo a parte estética, assim, pro outro, e falando que a pessoa tinha que cuidar, eu achei o termo interessante, do seu capital visual. Uhum. Daí eu falei, mas tem um capital visual Eu mesmo. achei com interessante. certeza. Aí ensinando a se vestir. No caso, essa Mas- pessoa ensina a se vestir e falava disso. Eu falei, interessante isso. Mas contanto que o capital visual não seja pra esnobar os outros, né? Exato, né? Não, Tem que ser um negócio tem- normal. Eu não sei se é questão de esnobar, né? Mas eu acho que é muito isso, você respeitar o ambiente, né? Por exemplo, você vai fazer uma... É claro que tem certas coisas que a gente tem que levar em consideração. Vou te dar um exemplo. Digamos que um médico, ele atende num local muito simples. Uhum. Esse médico, ele deve se vestir de forma simples? Eu acredito que não. Porque ele que vai ser a luz no ambiente pra mostrar que, olha, eu me importo com você. Né? Isso aqui realmente, ele é um profissional, as pessoas vão confiar. Então ele tem que se vestir bem, Claro. né? Agora, às vezes você vai num lugar, tudo depende da intenção. Esse médico, ele tá atendendo profissionalmente. Sim. Agora, quando vê, você vai fazer uma doação numa comunidade. Você não precisa de terno, Não, Sim. claro. entendeu? Então você vê assim, qual é a questão da... o que eu tô fazendo aqui? Qual é a sua atuação naquele momento, exatamente. né? Então, assim, que- às vezes as pessoas querem uma resposta pronta, mas não, você precisa analisar a situação, entender qual que é a motivação, o que esse público precisa, né? E aí você vê como que você alinha isso na imagem, né? Quero dar uma notícia pro Bertaldo agora que eu quero fazer foto com o João. Então, eu quero essa análise Eu linda quero que saber ele qual é a faz. Que ele vai repaginação extrair daqui. daqui de Porque dentro. aqui, né, vai querer Ele- demonstrar. Olha, é a primeira vez que eu falo que eu quero fazer foto com alguém. Eu É. detesto tirar foto. Nossa, vamos fazer, já tem várias ideias aqui. Sério, eu detesto. Eu tenho uma foto minha pequena, Aham. que eu saí correndo, meu pai veio atrás de mim, eu tô assim na foto, ó. Porque eu ia brigar com ele. Vamos eu falei, chamar não o quero, conselho é sério, tutelar, é que ela sério. tava batendo no pai. Não, eu era pequena e tava assim, tipo, não quero saber uma coisa de criança. Sim, eu devia aham. ter uns 3 anos. Quando você vai tirar a foto minha, o que eu faço? Briga muito, mas eu agora... brigo, eu Olha, tampo, eu tampo, eu Não faço adianta, assim. eu agora tenho é- opção de foto assim, ó. Eu, faço assim. Eu- Eu não gosto de tirar foto, É é verdade. verdade, é Eu não verdade. gosto de tirar foto, eu não gosto de aparecer. Mas o retrato você vai gostar.
É uma experiência você, viu? boa. Vou fazer foto, porque ele vai Muito extrair o que acontece dentro do meu ser. Ele vai fazer 3 fotos aqui. Ele vai fazer a foto da Kênia, vai fazer a foto do Bertaldo, vai fazer a foto do casal. Boa. Isso, então tem que fazer com os filhos também. Com os filhos. Também. Aí, talvez já Muito tá bem. ampliando Ótimo. o trabalho. Aí vai ter que ter um dia. Mas assim, peraí, Eu tô- tira esse anel aí, cara. Que anel? Esse aqui. Ah, pô, fala Vai sério. ter que pagar com esse anel aí, cara. Não vai dar, não. Aceita um rim? Transplante. Já tá aceitando rim? Transplante. Mas aqui é um trabalho de qualidade, meu filho. Vocês vão Então ver, vai o lá investimento vale a pena. Gostei. Ah, né? tá bom, vendo? vamos lá. Não, certamente vale a pena. Não, vale, É, sem com dúvida certeza. nenhuma. É um trabalho É, que, eu como acho você falou, é um investimento. Ele fica pra sempre, né? É. Tem que É pensar verdade. que ele vai ficar pra sempre na família. E não é assim, eu vou tirar um retrato. Não é isso. Não, é. Tem todo um trabalho. Você vê, ele fica não sei quantos dias antes falando com a pessoa, extraindo, conhecendo, sabendo, botando, pegando pra fora, fazendo uma análise. Não é? É muito mais. Tem do muito que um mais do retrato. que E isso. tem uma coisa importante: todo o trabalho que ele faz tem assessoria do marido. Então, assim, Como o do marido marido? é que vai ter que dirigir a cena da esposa. Ah, do marido? Não, Como não, diz- não, parece que fala do marido dele, mas Não, como diz, da retratada. o profeta diz isso. Ah, A meu, começou a esposa história não do pode profeta. ser fotografada sem o marido dirigir. A história do profeta é ótima. Do profeta. É? Mas a Boa. sacerdotisa do templo tá dizendo que já foi meio que abolido isso. Então vamos passar pro próximo. Rapaz, você não sabia, não? Eu vou escrever um livro sobre o profeta. Ai, meu O profeta, Deus do céu. ele dita toda a norma de convívio conjugal. Olha aí, ó. É Então, mole. o primeiro termo é: a mulher sempre deve fazer tudo o que o marido manda. Isso Pô, tá, esse vai ser o primeiro. isso tá retratado pelo profeta. Então, A gente- esse palhaço fala isso? quando tem, às vezes a gente tá numa loja, ele pega e fala isso sério. Mas eu falo sério. Aí as mulheres da loja fazem assim pra mim, tipo, me olham, tipo assim, você vai deixar um homem fazer isso com você? Aí eu, Ah, meu Eu Deus. olho já e digo faço assim: assim, olha, ai, meu o Deus do profeta céu. disse que as mulheres não devem andar ele assim. fala isso, parece um Você, por muçulmano. favor, você tire essa. Não é de muçulmano, você tire essa roupa, bote outra roupa. Eu fico imaginando a cena, deve É, ser boa. não, As e as mulheres olhando pra minha vendedoras- cara. Não, né? as vendedoras olham pra mim, tipo, É. o que ela vai fazer É. com isso? Aí eu já olho e falo assim. Eu já nem sei mais o que dizer, porque é tanta palhaçada. Ou então eu digo assim: vamos embora imediatamente, a mulher deve sempre respeitar o marido, assim diz o profeta. Vamos, Ele fala isso. já estamos na Aí a hora. pessoa fica olhando, E tipo, eu fico, caraca. e eu fico assim com Aí, a quando, cara eu lá. vejo, não, quando eu vejo que as mulheres estão muito indignadas, eu falo, ai, gente, é palhaçada, não liga, tá brincando, pelo amor de Deus. Ah, muito Assim, bom. lá em casa, por exemplo, eu digo, muito bom. eu chego na cozinha, tá sendo colocada a mesa pra gente poder almoçar, eu digo à moça que trabalha lá, né? Eu digo: onde está a Kênia? Não, a dona Kênia tá lá dentro. Ela não sabe que ela deve estar aqui primeiro colocando a mesa pro marido? É, Assim fala. diz o profeta. No início- A mulher no deve início sentar ela à mesa ficava antes do indignada. marido e provar as delícias que seu marido vai Provar as comer. delícias, seu marido Ela vai não comer. sabe disso? Eu vou ter que puni-la. Não tem Ah, vai jeito. ter que puni-la. Eu vou ter que puni-la. E as mulheres olhando na minha cara Ah, assim e muito dizem: bom. esse doido aí, que é esse doido? Aí eu chego, ai, que palhaçada, Bertaldo, para com isso. Deixa eu perguntar, como é que as muito pessoas se bom. inscrevem pro seu Telegram? Ah, pro meu Telegram. Opa, vou escrever agora. Fala aí. Quando a gente tá fazendo a abertura de algum curso, né? Aí fica só o link do curso na minha bio, né? Ah, Mas quando a gente tá num dia normal, aí não tá. aí fica um link, a pessoa acessa o link e lá vai ter alguns botões, né? E tem um do Telegram. Ah, então Aí ela legal. vai lá, Então se é só inscreve entrar gratuitamente. no link No do link, bio se e tá. por um acaso a pessoa entrou no link e tem algum site com algum curso, só compra o curso. Né? Não precisa entrar no Telegram. Compra o curso e depois Tá. entra no Telegram. Ah, então Muito bem, nós ótimo. vamos comprar o curso, nós vamos fazer imersão e nós vamos falar da fotografia. Vamos tirar retrato. Retrato. Boa. Retrato, nada de fotografia. É isso aí. Retrato é diferente. Fotografia a gente É tira com diferente. iPhone. É Boa. Retrato que nós vamos tirar com ele. É, boa. Vamos Eu fazer. quero pedir então para as pessoas que é muito bom a gente ter conversado, para que você possa se inscrever no canal. O que que faz? Compartilha, Compartilha. bota ok, aquelas coisas Faz todas tudo que você tem que necessárias. fazer, Sabe o que você tem já que fazer, sabe. todo mundo já sabe, mas Bora que pra é frente. importante. Até porque para que outras pessoas possam ver a entrevista, conhecer Claro. o João, saber, e, enfim, assim a gente vai indo. Coisa boa a gente propaga, né? Com certeza. Coisa ruim Muito a gente bem. ó, uma coisa boa a gente propaga. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigado Foi muito vocês. bom, viu? Um prazer. Ah, gostei Deus demais. abençoe seu trabalho aí. Obrigado, me senti Isso. muito à vontade aqui com vocês. É, que E eu bom. vou falar, o João fez meu retrato, agora tá fotografando em Hollywood, olha que maravilha. Aí. Muito bom. Valeu, Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Beijo.